Esta chamada está sendo gravada. Olá, gente, boa noite, bom dia, boa tarde para quem for ver essa aula depois. Estamos aqui na nossa sexta aula, olha como está passando rápido. E aí, vocês estão aprendendo muito pouco, mais ou menos? Quanta coisa boa, né? Ontem nós tivemos uma base boa sobre história da educação, e eu trouxe aquilo que de alguma maneira vai se relacionar hoje, vai ficar até mais tranquilo para a gente entender as tendências pedagógicas, tá? Então, eu acho que a gente está aprendendo de uma maneira bem aprofundada, bem pontual também, é um aprofundado, porém não é um aprofundado que foge daquilo que as bancas estão cobrando. E eu tenho me provocado a sempre procurar as questões mais atualizadas possíveis, assim, as questões bem atualizadas. Eu coloquei para vocês questões de 2023 e 2024, por exemplo, nesse material de hoje, 2023 e 2024 no material de ontem. Já trabalhei em outras aulas simulados aí com questões bem recentes de provas recentes. Então, essa é a minha ideia, para que vocês percebam que nós não estamos aqui andando em círculos. Na verdade, a gente está aprendendo aquilo que as pessoas muitas vezes fogem para aprender porque elas têm medo ou porque simplesmente elas não conseguem fazer determinadas mobilizações que eu quero que vocês consigam para que vocês saiam na frente aí em relação a todo esse processo de realização do sonho de cada um, tá? E além disso, nosso compromisso ético, né, social, político, eu, enquanto professor, eu permito, inclusive, a mim mesmo ensinar de acordo com aquilo que eu acredito. Então, é isso que eu estou fazendo aqui com vocês, espero que vocês estejam gostando. Hoje eu comecei a aula, para quem for ver depois, eu vou disponibilizar o vídeo lá no nosso grupo, mas hoje eu comecei a aula com um vídeo do Saviani, que é um dos meus autores preferidos, vocês sabem. Acredito que do Brasil é o meu preferido mesmo, é ele, o Libânio, o Luiz Carlos de Freitas, a minha orientadora também, que eu sou muito fã. Mas hoje eu trouxe o vídeo dele, para que vocês vejam. Primeiro, né, que ele não está morto, ele está vivíssimo, até parece Magneto aí do X-Men, né? E é um professor absurdamente didático, sabe? Hoje mesmo eu passei a tarde inteira ouvindo o Saviani, ouvindo ali dentro de um curso que eu fiz, no tempo da pandemia, sobre a pedagogia histórico-crítica, ele falando das experiências dele dentro de sala de aula, que trouxeram para ele ideias, inclusive, para pensar os elementos da pedagogia histórico-crítica. Então, nesse vídeo que eu trouxe aí, vocês podem ver, rever, o que eu queria que vocês se ligassem. Primeiro, o Saviano é um autor muito respeitado porque ele vai em diferentes áreas para constituir uma pedagogia, de fato, um direcionamento ali pedagógico que possa ser de superação da ordem vigente, não de adaptação ou de ajustamento ou de adequação a essa ordem. Ele observou em muitas teorias que ele denominou em um momento histórico como não críticas, né, que é aquelas pedagogias não críticas, a tradicional, a escola nova e a tecnicista. Posteriormente, também, ele analisou as teorias da educação, que não necessariamente são pedagogias, mas que traziam a educação como objeto de análise dentro do campo da sociologia. Esse grupo ele vai denominar de críticos, porém reprodutivistas, porque embora eles fizessem uma crítica à educação dominante, ainda assim eles não viam possibilidade de se estabelecer uma mediação entre educação e os processos de transformação social. Inconformado com isso, como vocês viram bem aí no vídeo, ele fala assim, não, se de fato essas pessoas viram que não tem solução, eu não concordo com isso, então eu vou propor algo que de alguma maneira contribua para a superação ou desse otimismo ilusório, ou desse pessimismo imobilizador. Então eu vou propor uma pedagogia, vou tentar analisar os elementos do que elas tinham de positivo, de negativo, os elementos históricos, a função social dessa educação, e ele chega a muitos pontos do que hoje, 2024, a gente entende como pedagogia histórico-crítica e faz parte de diferentes sistemas educacionais, entre eles, inclusive, aqui no DF, é a pedagogia presente nos pressupostos do nosso currículo, né? Então, só para vocês verem que ele tem toda uma trajetória. E até ele chegar em toda essa trajetória, conforme ele coloca no vídeo, ele faz uma análise a partir de 3 pontos. O primeiro é porque é impossível a gente efetivar, de fato, uma pedagogia se a gente não tiver conhecimento de como isso, de alguma maneira, pode adentrar o âmbito das políticas públicas, ou seja, estar presente nos currículos, estar presente na formação de professores, estar presente nas concepções de educação da LDB. O Saviani, não sei se vocês viram no vídeo, mas ele faz uma análise, gente, fantástica da LDB. Não sei, se vocês não viram na faculdade,
Isso é um pecado não terem visto Saviani nas disciplinas que falassem sobre legislação educacional, principalmente a LDB. Lá na UNB, por exemplo, eu estudei muito Saviani numa disciplina chamada Organização da Educação Brasileira, porque ele faz uma análise e fala o seguinte, olha, primeira coisa, para a gente garantir, dentro dos princípios gramscianos aí, uma educação única para todo mundo, a gente precisa de um sistema de educação. A gente não tem. Aí ele fala assim: olha, se na legislação, se há um sistema educacional no Brasil, esse sistema precisa estar presente na legislação. Aí ele faz uma análise de todo o processo de construção da LDB, das diferentes versões ali da LDB, e ele não encontra a qualquer noção que se dê em relação ao sistema. Na verdade, o sistema está lá na legislação, mas ele não se efetiva na prática, né? Então, ele vai tentando entender isso dentro do âmbito da política, inclusive de análise de algo que visa articular um sistema educacional em todos os seus níveis, etapas e modalidades, que é o Plano Nacional de Educação. Então, ele também tem um livro sobre o Plano Nacional de Educação, porque esse é o papel do Plano Nacional de Educação, e até aquilo que vai estar na legislação também vai informar todos esses elementos que a gente quer efetivar por meio de teorias pedagógicas, né? Então, é como se ele falasse assim, ó, não dá para ficar só no campo teórico, sem disputar também esse campo teórico dentro do campo político, porque é o campo político que vai dar, de alguma maneira, recursos, vai colocar formação de professores, vai pensar elementos da didática, do currículo. Então, a gente precisa, de alguma maneira, colocar isso dentro do âmbito político. O terceiro ponto é a história da educação. Então, ele tem um viés marxista, ele é um autor marxista, então, ele traz essa reflexão de que é impossível constituir uma pedagogia ou entender a educação, ou a história, ou a educação, ou a didática, ou enfim, todos os elementos que a rondam, se a gente não fizer essa relação com a sociedade dentro dos movimentos históricos. Então, ele escreve um livro enorme, chamado História das Ideias Pedagógicas no Brasil, que ontem a gente falou um pouquinho daquilo que está presente no livro, e ele traz 4 grandes períodos da história da educação, né? Um que vai de 1549 a 1759, que é o que a gente chama de vertente religiosa da pedagogia tradicional, como jesuítas. O outro que vai de 1759 a 1932, que é o que a gente chama de predomínio da coexistência, na verdade, da vertente religiosa da pedagogia tradicional e da vertente leiga laica da pedagogia tradicional. Um terceiro período, que vai de 1932 até 1969, que é o predomínio da pedagogia nova. E um quarto período, que vai de 1969 até os dias de hoje, que é o que ele chama de concepção produtivista dividida em tecnicismo e o neoprodutivismo em suas variantes, que seriam as teorias ou as pedagogias modernas contemporâneas dos dias de hoje, tá? Curiosidades sobre o Saviano. Estou só contextualizando a aula de hoje, vocês me digam se estão acompanhando. Estou gostando que vocês estão aí caladinhos, acho que estão envolvidos, espero, envolvidos, né? Mas, curiosidade. Por que eu estou falando tanto do Saviani nesse início da aula, né? Porque o Saviani é a base para a gente entender outros autores e até outras autoras aqui no Brasil. Talvez ele seja um dos nomes, de fato, mais relevantes nesse sentido da história da educação, de pedagogia, de alguém que conseguiu, de fato, não só criticar elementos da ordem vigente, mas também propor algo que torne, mesmo com todas as dificuldades que às vezes a gente tem, é possível da gente pensar o contexto educativo, que é a pedagogia histórico-crítica. Uma fofoca é que o Saviani ele foi orientador do doutorado do Libânio. Então, aquele livro didática do Libânio fez parte da tese de doutorado do Libânio, orientada pelo Saviani. Houve um momento que eles se separaram, inclusive a crítica social dos conteúdos e a pedagogia histórico-crítica, em aspectos teóricos, elas têm proximidades por serem pedagogias com base marxista até certo ponto, porém, elas têm diferenças, como é o caso que o Saviani mesmo pontua, que a pedagogia histórico-crítica ela é puramente marxista. Já a pedagogia crítica social dos conteúdos, o Libânio acaba bebendo de outras fontes para pensar os elementos da crítica social dos conteúdos, mais voltados ali até em outras perspectivas que não são necessariamente marxistas. Enfim, mas eles foram eles foram amigos no seminário, né, porque eles participaram do seminário juntos, numa educação católica, inclusive, mas também o Libânio foi orientando o Saviani no doutorado.
enfim. Então, Saviani faz essa análise aí a partir do âmbito da política, a partir do âmbito das teorias pedagógicas e a partir do âmbito da história da educação. E assim ele conseguiu constituir uma pedagogia chamada pedagogia histórico-crítica, uma pedagogia contra-hegemônica, que cai em muitos editais, tem muitas questões de prova sobre ela, onde ele vai falar o seguinte: o papel da educação da escola é proporcionar para os estudantes o acesso à cultura letrada, proporcionar aos estudantes o acesso a todos os conteúdos universais produzidos pela humanidade. Porém, de maneira contextualizada, crítica, a ponto desses estudantes não só absorverem conteúdos, mas conseguir se posicionar a partir deles, no sentido crítico mesmo, para a construção de uma outra realidade social. Então, ele fala que todo e qualquer processo pedagógico, isso aqui vocês podem puxar para vocês, vai sempre sair de um nível sincrético, deveria, né? Sincrético no sentido de uma compreensão difusa da realidade, confusa das coisas, cheio de dúvidas ainda, mas que precisa se elevar para além disso a nível sintético, que é onde dá o caráter ali da mediação, né? Ou seja, prática, teoria e prática, algo que não se desvincula, teoria e prática como algo junto. E no processo educativo, nós vamos tentar proporcionar para esses estudantes que eles compreendam a realidade o qual eles estão imersos e tenham possibilidades de sua transformação. Então, sair da síncrese para a síntese pela mediação da análise. Então, de um conhecimento desorganizado, sincrético, para um conhecimento organizado, que a gente vai chamar de sintético. Então, sair da prática social e retorno à prática social, como ponto de partida e ponto de chegada. Então, esses são os elementos centrais da pedagogia histórico-crítica, uma pedagogia fantástica, que exige uma aula só para ela, inclusive adepta a muitos elementos da psicologia histórico-cultural do Vygotsky, que também é um autor marxista, que vai trazer para a gente muitas contribuições nesse sentido de prática, teoria e prática, e do papel social e político da educação e da escola, tá bom? Então, eu quis trazer para vocês esse vídeo, contextualizar, e vou mostrar para vocês lá também, botar lá no Drive, não, no grupo, para que vocês possam ver, vejam, revejam, e espero que vocês arrumem cada vez mais a cabecinha de vocês, tá bom? Então, vamos começar aqui. Hoje eu quero iniciar com uma breve revisão da aula de ontem. Nós vamos responder os exercícios e também vamos falar mais de tendências pedagógicas nos seus pormenores. É um assunto, vocês sabem que tendências pedagógicas não é um assunto simples, ele exige mais aulas porque ele vai envolver muitos conteúdos ao mesmo tempo. Eu não tenho pressa aqui nesses módulos, então essa é a segunda aula de tendências, provavelmente eu farei uma terceira, destacando nos pormenores a classificação de cada autor. Porém, eu acredito que é necessário a gente responder os exercícios de hoje e consolidar mais ainda para destrinchar mais pontos das tendências a partir de uma aula de exercícios e com uma síntese básica da classificação de cada um, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, nesse primeiro momento da aula, o que eu vou fazer? Eu vou trazer uma revisão com vocês vão pegar o caderninho de vocês, hoje vocês não vão só me ouvir, não. Vocês vão pegar o caderninho aí, a folhinha de vocês, seja o que for, depois eu quero ver, viu, se vocês estão organizadinhos e organizadinhos aí. E nós vamos fazer um mapa do nosso trajeto aqui, para entender tendências pedagógicas, da primeira aula e do que nós veremos nessa aula. Combinado? Vamos lá. Ô Cidinha, tu pare de pessimismo, viu, mulher? As palavras têm poder, e as outras também. Aquelas que a professora está desesperada, não consigo entender ainda. Gente, não tem milagre, mas nós vamos aprender. E as palavras têm poder. Se vocês o tempo todo falarem, não vou aprender, tenho dificuldade, as coisas realmente ficam mais difíceis. Então, força, vamos embora, porque nós vamos conseguir. Quem aqui, por exemplo, está dando show, às vezes vocês veem, eu acertei tudo. A pessoa não começou ontem, ela tem um tempo, né, de trajetória. E é isso que eu quero também para vocês, eu estou aqui para ajudar. Combinado? Então, sempre pensar que as palavras têm poder. Então, nós vamos aprender juntos. Eu estou aqui justamente para ajudar vocês nisso, tá bom? Vamos lá? É o seguinte, vou começar aqui com a nossa frase de hoje, que eu acho que tem tudo a ver com o que eu acabei de falar, tá? Eu sempre trago essa aqui em todas as versões do módulo, que diz o seguinte, essa frase, deixa eu trazer o notebook para cá, para eu conseguir apoiar melhor. Hoje eu quero a letra bonitinha aqui. Um ancião índio norte-americano certa vez escreveu seus conflitos internos da seguinte maneira, olha aí que bonito. Dentro de mim há dois cachorros. Qual cachorro você está alimentando? Me diga aí. Um deles é cruel e mau. O outro é muito bom e eles estão sempre brigando. Quando lhe perguntaram qual cachorro ganhava a briga, o ancião perguntou
parou, refletiu e respondeu: aquele que eu alimento mais frequentemente. Isso é um trecho aí do Paulo Coelho, mas é um provérbio, né? Uma sabedoria popular. Qual é o cachorro que você tem alimentado? O cachorro bom, o cachorro mau, o cachorro da esperança, o cachorro da derrota? Qual cachorro você está alimentando? Então, preste muita atenção nisso, porque, embora as nossas mudanças não sejam só interiores, porque a gente tem também um contexto em volta da gente, elas também vão direcionar aquilo que nós precisamos para a vida, né? E aprender. Tá bom? Aí trouxe um outro texto aqui, texto em forma de imagem, né, uma outra linguagem, que são artes aí do Cândido Portinari, e ele tem uma frase que eu acho muito bonita, que ele fala assim: sabe por que eu pinto tanto menino em gangorra e balanço? Para botá-los no ar, feito anjos, né? Então, essa primeira imagem aí são de crianças soltando pipa. E eu acredito que o processo de construção de conhecimento vai muito nisso, né? Da nossa capacidade de sonhar, da nossa capacidade de elevar o nosso pensamento para algo além daquilo que a gente vivencia todos os dias. E a outra é uma outra arte do Cândido Portinari, que tem tudo a ver com a nossa aula de hoje, seria a primeira missa. É a primeira missa, né? E coloca aí também a primeira missa aqui rezada no Brasil, inclusive tem tudo a ver com aquilo que a gente entende dentro do primeiro período da nossa história da educação também, o próprio processo de invasão aqui do Brasil. Mas enfim, vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje de fato. Pega aí o seu material e vamos fazer uma pequena revisão, tá bom? Seguinte, até então, a gente viu elementos sobre a história da educação. Então, esse acredito que é o ponto de partida. Então, ponto de número 1 é a história desse objeto que a gente está estudando, da educação. Esse é o ponto número 1 aqui do nosso processo de construção de conhecimento, tá bom? Então, essa é a hora da gente tirar dúvidas e registrar quem ainda está confundindo períodos, quem ainda está confundindo alguns conceitos, combinado? Então, vocês podem, inclusive, ir me ajudando aí, tá? Eu disse para vocês que educação é uma prática social. Uma prática social que se desenvolve em âmbito formal, que seria a escola, em âmbito não formal, movimentos sociais, né? Não formal, e também em âmbito informal. Ou seja, não dá para a gente, de alguma maneira, desvincular a relação, né? Tudo isso vai proporcionar para a gente uma forma de compreender a relação entre educação e sociedade. Vamos fazer um raciocínio aqui juntos, para a gente conseguir sintetizar muito o que nós vimos? Então, não dá para a gente desvincular essa relação entre educação e sociedade, tá? E a gente entende que a educação forma a sociedade vai informar a educação, não é isso? E a gente pode ter diferentes perspectivas de, inclusive, sociedade. Uma sociedade que pode ser conservada, uma sociedade que é harmoniosa, harmoniosa, e que cabe ao indivíduo se ajustar. Essa é uma perspectiva teórica de compreender a sociedade que a gente precisa entender dentro de uma sociedade liberal. Combinado? Ou seja, uma sociedade liberal, portanto, dentro dos elementos da ordem aqui, também não queria usar outra cor, vou usar só vermelho, da ordem, tá preto de novo, da ordem capitalista. Combinado? Então, cabe ao indivíduo se ajustar à sociedade. É uma visão de educação otimista, né? A educação vai proporcionar que o indivíduo se ajuste. Nós temos outra perspectiva de educação, que, na verdade, não é de que a sociedade precisa ser conservada. Vou até colocar isso aqui assim. Sociedade a ser conservada, né? Mas que a sociedade, na verdade, ela precisa ser transformada.
Por que a sociedade precisa ser transformada? Porque ela não é harmoniosa, ela é conflituosa. Ela é desigual. Ela é também dividida em classes. Combinado? Essa é uma visão liberal, professor? Não. Essa aqui é uma visão, uma concepção de sociedade que a gente vai chamar de progressista. Portanto, é uma sociedade não a ser conservada, mas uma sociedade a ser transformada. Se ela é progressista, ela é capitalista? Não. Essa é uma concepção de sociedade anticapitalista. Estão entendendo o meu raciocínio aí? Estão acompanhando junto comigo? Então, essas concepções de sociedade, elas são essenciais aqui para a gente entender muitos elementos dentro da história da educação, dentro das tendências pedagógicas, tá? Das classificações que nós veremos aqui no decorrer desse processo, tá bom? Voltando aqui à história da educação, porque até então só situei a sociedade, nós temos alguns momentos históricos que o Saviani, nosso querido autor, que nós vimos aí, inclusive, no nosso videozinho, vou colocar de outra cor, não jeito não. Nós vimos aí como períodos. E nós temos 4 grandes períodos para a história da educação, que para quem tem dificuldade aí de memorização e tudo mais, eu sempre dou uma dica. Qual é essa dica? Esse período ele vai se resumir em 4 grandes palavras. Quais são elas? Chegada, expulsão, manifesto e regime. Combinado? Por quê? Porque quando a gente fala de chegada, a gente está falando de um período aqui que vai de 1549 até 1759. Quando a gente fala de expulsão, a gente está falando de um período que vai de 1759 até 1932. Quando a gente fala de manifesto, é um período que vai de 1932 até 1969. E regime de 1969 até os dias de hoje. Aí a gente vai colocar um período aqui de 2001, mas é muito mais do que isso, tá? Então, esses são períodos da nossa história da educação. Vou separar cada um deles aqui de uma cor, para não misturar, porque estão bem próximos, né? Mas, ó, períodos aqui, deixa eu ver outra cor. Oxi. Opa. Períodos, tá? Aqui. 4 grandes períodos, certinho? Então, provavelmente, como vocês já viram a minha aula, nesse momento vocês estão relembrando, que a gente está fazendo um processo aqui de revisão, né? Esses períodos são que vão informar o que a gente chama de tendências pedagógicas. Então, cada tendência pedagógica está situada dentro, de alguma maneira, de um desses períodos, tá? Vamos aqui para o primeiro período, então. Qual o nome dele? Que a gente aprendeu aqui enquanto o nome dele. Esse mapa está ficando diferente, está ficando bonitinho. Estou fazendo devagar, está ficando bonitinho, né? Mas estou fazendo de cabeça aqui, então vocês podem, inclusive, trazendo mais informações aí para mim. Vamos lá, vamos para o primeiro período. O primeiro período, que é esse que vai de 1549 a 1759, é o que a gente chama de vertente religiosa da pedagogia tradicional. Esse período aqui, ele tem um acontecimento, corresponde à chegada de quem? Lembra da palavra lá em cima? Ele corresponde à chegada. Chegada de quem? Chegada dos jesuítas. Combinado? Então, esse é o nosso primeiro período, a chegada dos jesuítas. Uma característica que costuma ser cobrada em provas sobre os jesuítas é que eles são responsáveis aqui pelo que a gente chama de ratio studiorum. Combinado? Então, aqui a gente está na primeira vertente da pedagogia tradicional, tá bom? O nosso segundo período corresponde a um outro acontecimento histórico. Eu vou colocar ele de outra cor. Deixa eu ver qual cor que eu vou colocar aqui. Vou colocar de azul, para não se misturar, tá bom?
É o outro período aqui que vai de 1759 a 1932, que corresponde à expulsão dos jesuítas. Quem tem dificuldade, a gente pode ir sempre martelando isso na cabeça, porque vocês vão ver que daqui a pouco isso se torna orgânico para você, você já está dando aula para seus colegas aí sobre isso, tá bom? Então, vai martelando aí na cabecinha, vamos lá. 1759 a 1932. 1759 tem também esse segundo período, que é o que a gente chama de coexistência. Coexistência. Essa palavra é importante porque, assim, ó, não é porque os jesuítas foram expulsos que deixou de existir, né? Coexistência das vertentes. Vertentes. Vou colocar dois pontinhos aqui. Religiosa e leiga, laica, religiosa e leiga, laica da pedagogia tradicional. Qual o acontecimento histórico nisso aqui? É a expulsão dos jesuítas. Expulsão dos jesuítas. Combinado? E essa expulsão dos jesuítas, nós temos aqui a contribuição de diferentes autores, entre eles Comênio. Ó, não foi os jesuítas, não foi o Comênio que expulsou os jesuítas, tá? Quem expulsou os jesuítas foi o Marquês de Pombal. Comênio é um autor que estará presente informando aspectos teóricos e pedagógicos aqui dentro desse período, tá bom? Outros autores, que quando vocês virem, vocês estão percebendo que nesses módulos eu estou sempre trazendo os autores para vocês, para dizer assim, ó, esse autor ajudou a contribuir aspectos para essa concepção de educação. Porque quando a gente for ver o autor separadamente, eu só vou trazendo para vocês, situando de novo o autor. Tá vendo? Por isso que esse autor está defendendo isso, ele está dentro daquele contexto. É sempre bom a gente entender os autores dentro do contexto, por quê? Porque eles trouxeram contribuições que para hoje a gente é óbvio, mas que naquele tempo não era. Até para a gente valorizar, inclusive, a construção de conhecimento que eles tiveram para um determinado tempo histórico e não ficar falando mal deles, né? Comênio, Herba, e tem outros também, né? Terceiro período. Terceiro período é o que a gente chama de predomínio da pedagogia nova, ou escola nova, predomínio da pedagogia nova. Lembra? Terceiro período. Escola nova está aqui presente aqui. Esse predomínio da pedagogia nova também tem um acontecimento importante. Qual o principal acontecimento que marca o predomínio aí da pedagogia nova dentro desse período da história da educação? A assinatura do Manifesto dos Pioneiros. Qual era a principal bandeira do Manifesto dos Pioneiros? A defesa de uma educação pública, laica, gratuita. Em algumas questões pode vir até mesmo como obrigatório. Combinado? Esse é o Manifesto dos Pioneiros, tá bom? Para todo mundo, né? Os principais signatários desse manifesto são influências, inclusive, né? Anísio Teixeira, Lourenço e o meu xará, que é o Fernando Azevedo. Combinado? Até aqui tudo bem? Estão conseguindo me acompanhar, né? Então, esses são os nossos períodos que vão informando aí as nossas tendências pedagógicas, porque eu vou entrar aqui nas classificações já já, e eu quero que vocês consigam o tempo todo fazer essa linha de ir e voltar relacionando a tendência com o período histórico, tá bom? Vamos lá para o quarto grande período aí, que vai, inclusive, até os dias de hoje. Nós estamos falando desse quarto grande período, que vai até os dias de hoje, que é o que o Saviani chama de concepção produtivista. E essa concepção produtivista vai desde o tecnicismo até os dias de hoje. Essa concepção produtivista, enquanto acontecimento, para a gente seguir a nossa ordem aqui, ela está relacionada ao período do regime
militar. O Brasil vai sofrer um golpe militar e aí isso vai trazer para a gente alguns elementos que a gente precisa mudar enquanto concepção de educação. Tá vendo, Cidinha, que você está acompanhando, mocinha? Aí, viu? Regime militar. Então, essa concepção produtivista, ela vai ser dividida em duas grandes fases, digamos assim. Primeiro, o regime militar vai dar origem ao que a gente chama de tecnicismo, então, aspectos mais técnicos para se pensar as relações e as concepções de educação, e o que ele vai chamar, para os dias de hoje, de neoprodutivismo, e suas variantes. Dentro desse neoprodutivismo estão muitas tendências ou teorias modernas contemporâneas daquele artigo do Libânio que nós vimos, tá? Eu quero, inclusive, gente, se vocês quiserem, né, vai depender do interesse de vocês também, trazer para vocês o que é neoliberalismo, o que é neoprodutivismo, o que é neopragmatismo, neoescolanovismo, neoconsultivismo, num aprofundamento maior daquelas teorias modernas ressignificadas pelo debate contemporâneo. Por que eu não quero entrar nessa seara agora? Porque não adianta eu entrar nessa seara agora se vocês não tiverem total segurança dessa base. Porque sem essa base, jamais vocês vão entender aquilo lá. E jamais outras pessoas entenderiam aquilo lá. E eu quero que a gente faça as coisas certinho, né? Então, isso vai ajudar bastante, porque isso vai colocar vocês na frente de muita gente. Quando a gente fala de neoliberalismo, não serve só para educação. Neoliberalismo serve também para outras áreas e traz um repertório de redação gigantesco para vocês, tá bom? Então, por isso que eu estou seguindo essa ordem, eu preciso que vocês vejam as aulas bonitinho. Então, resumir aqui os 4 grandes períodos, né? O que eu preciso extrair agora para a gente pular para a próxima parte, para vocês? O que eu preciso extrair aqui como muito importante? Deixa eu ver qual cor que eu vou colocar isso aqui. Extrair como muito importante aqui para a nossa próxima fase, tá? Eu preciso que vocês entendam que a concepção de educação, que a gente vai chamar de liberal, ela é capitalista. Portanto, ela pensa ali no ajustamento do indivíduo dentro de uma sociedade que está posta que é capitalista. Que uma concepção progressista, ela não está pensando no ajustamento do indivíduo, ela está pensando na transformação da sociedade. E se a educação é um elemento essencial para a gente pensar isso, é importante que a gente dispute essas concepções de educação, essas teorias pedagógicas e forme essas pessoas para essa outra perspectiva. Então, isso é o que a gente vai chamar de perspectiva progressista. Via de regra, é muito importante a gente saber esses 3 pontos. O que é liberal, o que é progressista, porque o restante vai ser praticamente sinônimos. Sinônimos a partir das classificações de cada autor. Combinado? Esse material vai para o Drive, sim. Então, vocês vão poder ter acesso a esse mapinha que eu fiz agora, para que vocês consigam se organizar bonitinho, tá? Então, esse é um ponto que eu trouxe para vocês. Talvez aqui seria uma aula, por exemplo, dentro de uma aula separada, seria uma aula de educação e sociedade. Tá bom? Educação e sociedade, história da educação, que não se separa de tendências, né? Falou de educação e sociedade, envolve muito isso aqui. O outro viés para educação e sociedade é falar dos autores que vão trazendo fundamentação para essas concepções enormes aqui de sociedade. Ótimo. Isso aqui é um ponto, é a história da educação. É o que nós vimos na nossa primeira aula. Agora eu vou para um outro ponto, tá? Deu para entender? Acho que ficou organizadinho, né? Minha letra não fica bonitinha nesse tablet, gente, porque eu preciso de um tablet melhor, tá? Então, não fica bonitinha, mas eu acho que deu para entender aí, depois eu faço um resumão. Mas vamos lá, vamos para um segundo ponto. Um segundo ponto que eu queria fazer hoje, bem diferente com vocês, é em relação a significados, é em relação a terminologias, que muitas vezes, quando elas vêm lá na prova, vocês ficam na dúvida e não sabem interpretar, ou não sabem responder por conta das terminologias, tá? Então, um ponto importante aqui, que eu quero trazer dentro do que a gente vai chamar, que é o ponto de número 2, das classificações, que é o que eu quero abordar bastante na aula de hoje, é o que está nos exercícios, nós vamos trazer alguns significados, né? Nessas classificações, enquanto um ponto essencial, então eu vou colocar aqui o aspecto das classificações e do lado algumas terminologias que são importantes, tá? Nós precisamos definir o que são pedagogias. Existem diferentes tipos de pedagogias. Pedagogias hegemônicas. Então, aí eu quero explicar a palavra aqui para vocês. O que é hegemonia? É a capacidade que uma classe tem de converter os seus interesses particulares em interesses coletivos. Então, por que eu estou falando isso? Porque o que é hegemônico hoje
dentro da estrutura capitalista, são os interesses da classe dominante, que é a classe burguesa. Então, a classe burguesa, que é a classe dominante, que é a minoria, ela consegue se valer mais fortemente nos interesses do Estado e até mesmo nas concepções de educação. Quais são as pedagogias hegemônicas que sempre fizeram parte da nossa história da educação? Via de regra, nós temos, enquanto pedagogias hegemônicas, que é importante entender, uma forte hegemonia da pedagogia tradicional, uma forte hegemonia da pedagogia nova, que a gente vai chamar aqui de escola nova, que o Libânio, por exemplo, vai chamar de renovadas, e uma forte hegemonia do que a gente vai chamar aqui de da tecnicista. Combinado? Pedagogia tecnicista, tá bom? Então, essas são as pedagogias hegemônicas. Isso significa que, enquanto maioria, o que mais está presente nas nossas escolas, os nossos ambientes escolares, são as influências, as maneiras de compreender o processo educativo dessas pedagogias. Todas essas pedagogias estão dentro daquele viés, dentro dessa visão hegemônica, desse viés de adaptação, ajustamento e adequação. Combinado? Então, essas são pontos em comuns entre elas. Perfeito, Cidinha, muito bom. Essas pedagogias, enquanto classificações, essas pedagogias hegemônicas, elas vão expressar uma visão filosófica redentora. E é um caráter de entendimento da educação otimista, ingênuo, né? Uma visão otimista. Essa visão redentora de educação, o Saviano vai falar assim, fulana, você está se dizendo aí bonitinha, mas na verdade você é não crítica. Elas são não críticas. O Saviano, o não diretiva está dentro das hegemônicas? Tá, porque ela está dentro daquele movimento das renovadas, viu, Redmano? E o Libânio vai chamar essas pedagogias aqui de liberais. Combinado? Então, essas são as pedagogias hegemônicas. São aquelas que mais estão presentes. O que quer dizer hegemônica num contexto prático? São aquelas que mais estão presentes dentro do nosso contexto escolar. Pronto. Tá bom? Então, essa é uma terminologia que eu acredito que muita gente tem dificuldade. Eu acredito que quando vocês entendem ela, vocês percebem de maneira mais elucidativa as disputas que acontecem no âmbito das concepções de educação e das teorias da educação. Tá bom? Então, entendendo isso aqui, a gente vai chegando a algumas classificações de autores, que, na verdade, preste atenção em mim, para quem está estudando isso aqui há mais tempo já sabe, mas quem não está estudando, então tem dificuldade, esses autores, eles estão falando da mesma coisa, de maneiras diferentes. Todos esses autores, eles estão ali, dialogando, inclusive, pensando assim, ó, o que é a educação que nós temos, qual a educação que nós queremos, o que nós podemos fazer para, de alguma maneira, constituir uma educação que seja verdadeiramente transformadora. Ou seja, pensar uma visão hegemônica de educação? Não. Pensar uma visão contra-hegemônica. Porém, para que eu possa propor visões contra-hegemônicas, eu preciso entender a educação que a gente tem. Até mesmo para fazer aquele movimento de tese, antítese, análise e síntese. O que é uma tese? É algo que está posto, está colocado. O que é uma antítese? Seria uma visão contrária ao que está posto. E o que é uma síntese? Seria ali, ó, tá, eu entendi. Agora, qual é a minha proposição? Então, tem uma frase clássica que vai influenciar os filósofos, os autores, as pessoas que seguem a perspectiva marxista, que é os filósofos se preocuparem em compreender o mundo. Cabe agora transformá-lo. Vocês viram que o Saviani fica meio incomodado, pensando, cara, entendi isso aqui, mas como eu posso superar essa visão de que a educação não tem contribuição nenhuma para a formação desse indivíduo ou para a constituição de outro projeto de sociedade? Aí ele propõe uma pedagogia, que é a pedagogia histórico-crítica. Da cabeça dele? Não. Ele vai analisar antes, ver o que nós temos, o que nós queremos, analisar os aspectos das políticas para chegar nisso aí. Então, aí, nós temos, como eu disse para vocês naquela grande revisão que eu fiz na primeira aula, 4 grandes classificações que caem em prova de autores como Lucchesi, autores como
autor como Saviani, Libânio e Amizu Kano. Então, enquanto classificações de tendências, nós temos esses autores e essas autoras. Agora eu vou colocar um ponto central de cada um deles, tá? Vou começar pelo que muita gente acha o mais difícil. Eu considero ele mais simples, porque ele vai trazer um resumão de todos os outros. Quem é esse autor? O Lucchesi. Então, número 1, eu vou numerar aqui por uma questão de organização, tá? Número 1 é o Lucchesi. O Lucchesi, agora eu vou mostrar bonitinho aqui para vocês. Não estou com pressa, tá, gente? Mas eu vou mostrar bonitinho. Ele tem esse livro. É nesse livro que ele vai ter um artigo que vai falar assim, uma parte do livro vai falar assim, ó, é, visões sobre a educação filosóficas, né? Teorias filosóficas para a educação, uma coisa assim. Qual o nome do artigo? Qual o nome? Não. Educação e sociedade, redenção, reprodução e transformação. Então, ele está analisando para um viés de filosófico e político o papel da educação, o sentido da educação, por que ela existe e quais são as nossas possibilidades de ação frente a esse sentido. Então, ele vai chegar, em resumo, a três grandes palavras. Nós temos uma visão de educação em que ela é redentora, o que significa redentora? Vá pelo significado, muito daquela dica que a Larissa deu, lembra? O que é algo redentor? Algo que salva. Então, é uma visão otimista que fala assim, ó, a educação, ela tem o poder de salvar o indivíduo. Ela tem o poder de proporcionar para ele a chance de ser um cidadão melhor. Mas isso é lindo, né? É lindo, eu não discordo, não. Mas a educação tem esse poder todo, vocês acham? Sem condições, por exemplo, para fazer isso? Salvar a sociedade das suas mazelas? A escola tem o poder de salvar o indivíduo. Estou gostando das contribuições aí, né? Essa é uma visão redentora. Que, para quem tem medo desse autor, vai falar assim: não, isso aqui é uma visão crítica. Não é. Isso é uma visão não crítica, é uma visão otimista e ingênua. É como se eu falasse assim, ó. Se eu falasse assim, minha mãe tem muito essa visão às vezes. Ela fala assim: não, meu filho, mas Deus vai ajudar. Minha mãe tem muita fé, não duvido da fé da minha mãe, mas Deus vai ajudar. Aí eu falo assim, não, mãe, mas Deus vai ajudar, mas eu tenho que fazer minha parte, né? Ela, né, meu filho, você tem que fazer sua parte. Então, uma visão redentora é falar para você, vou citar você de exemplo, é falar assim, ó, você vai aprender, Deus vai ajudar a gente, mas você não viu nenhuma aula. Como é que Deus vai te ajudar se você não viu nenhuma aula? É uma visão otimista, mas é uma visão otimista ingênua. Vocês não concordam? Essa é uma perspectiva redentora para a educação. Para que a educação seja de fato transformadora, a gente precisa de condições para efetuar essa educação e entender a educação dentro dos seus condicionantes, vocês não acham? Então, a redentora é uma visão otimista e ingênua. Então, ela entende a educação, a sociedade, né, de uma maneira harmoniosa. Então, ela entende a sociedade de uma maneira harmoniosa. Então, a educação, ela tem o poder de quê? De salvar o indivíduo. Combinado? Ela tem o poder de salvar o indivíduo. Que bom! Beijo, Maria Luísa, saudade de você, tá bom? Luquezzi, visão redentora, otimista e ingênua. A educação tem o poder de salvar o indivíduo, tá bom? Outra classificação aqui, né? Outra dimensão aqui dentro da classificação do Luquezzi é o que a gente chama de dimensão reprodutora. Então, eu saio de um extremo e vou para outro. Essa não é uma visão otimista, essa é uma visão pessimista. E não é uma visão ingênua, ela é uma visão pessimista e mobilizadora. Por quê, professor? É como se eu dissesse assim, ó, a educação não salva o indivíduo e não tem o que fazer. Não há o que fazer. Então é como se eu falasse assim, ó, aquela pessoa que fala assim, vocês falam assim, olha, acabei de fazer a inscrição para o concurso. Ela fala, isso, vai passar não. Aí você já assusta. Ai, por quê? Não, ninguém passa, não. Só passa quem é rico, só passa quem, de alguma maneira, é filho de papai. Não vai passar, não. Fulana fez lá, a tia do meu primo, da sobrinha da minha mãe, fez, e entrou um monte de gente ali que nem fez a prova, comprou o gabarito e fez. Essa é uma visão pessimista e mobilizadora. Não há o que fazer. Então, ao invés da educação salvar o indivíduo, ela reproduz a desigualdade.
Combinado? Essa é a visão reprodutora. Só passa se for amigo do prefeito, né? Ninguém mexe no prefeito. É tipo isso, essa é uma visão pessimista e mobilizadora. Porém, há uma terceira visão dentro desses grupos de compreensão filosófica e política do papel da educação, que é a visão transformadora. A visão transformadora, ela nem é otimista, nem é pessimista. Ela é crítica. Por quê? Porque ela entende a educação no sentido de mediação de um projeto social. A educação exerce uma função mediadora. Que pode ser de reproduzir? Pode, mas pode ser também de transformar. Prof, na tendência reprodutora, pode-se incluir a visão de Pierre Bourdieu da escola como violência simbólica? Pode, Rosângela, é isso mesmo, viu? Tá certinho. Então, o Lucchesi, gente, o que eu quero que vocês entendam sobre o Lucchesi, né? O Lucchesi está tentando agrupar diferentes perspectivas sobre a compreensão do papel da educação, do sentido filosófico e político da educação. Então, aquilo que vocês veem com outros autores, o Lucchesi só está agrupando. Então, ele está falando assim, ó, o que o Libano está chamando de liberais, eu estou chamando de redentora. O que o Saviani está chamando de não críticas, eu estou chamando de redentora. O que o Saviani está chamando de críticos reprodutivistas, eu estou chamando de reprodutora. O que eu estou chamando de transformadora, o Saviani chama de críticas e o Libano chama de progressistas. Então, é a mesma coisa, o mesmo grupo. Só que ele está numa análise, não é nem de pedagogia, ele está numa análise filosófica e do sentido social e político da educação, tá bom? Então, por isso que eu acredito que ele traz até um resumão aqui para vocês sobre a classificação dos outros autores. Então, muita gente acha ele difícil, mas na verdade ele é mais fácil, tá? Então, é uma visão otimista, ingênua, redentora, pessimista, mobilizadora, reprodutora e crítica, mediadora, a transformadora, tá bom? Agora vamos para um outro autor, que é o Saviani. O Saviani vai ter uma outra classificação que está bem articulada aí, essa visão que eu disse para vocês do Lucchesi, que é, inclusive, aquele que está presente no livro que eu coloquei para vocês, eu vou postar depois também lá no nosso grupo, tá? O Saviani vai classificar da seguinte maneira, deixa eu ver qual cor que eu vou colocar aqui, assim, ó. O Saviani vai classificar assim, ó, há um grupo que entende ser a escola um instrumento de equalização social. Quando o Saviani fala de equalização social, é quase que a gente está entendendo a redentora do Lucchesi. Então, a escola, a educação, ela tem o poder de equilibrar a sociedade. Como? Adequando o indivíduo a ela. Então, é um instrumento de equalização social. Portanto, isso aqui é importante, porque quando cai o povo erra, ela promove o que a gente chama de correção da marginalidade. Então, ela tira o indivíduo da marginalidade. Ah, e o fulano de tal precisa virar agente. Então, ele precisa ir para onde? Para a escola. Entendeu? Fundamentos filosóficos da educação. É isso mesmo, viu, Cleidiane? É assim mesmo, tá bom? Além do Bourdieu, podemos associar o Passeron. O Passeron é a escola dualista, e o aparelho ideológico do Estado é o Althusser. Tá bom, Cidinha? Isso mesmo, tá? Equalização social. Então, a escola tem o poder de corrigir a marginalidade. Tá vendo que é adequar o indivíduo? Essa perspectiva aqui, o Saviani chama de tendências não críticas. E quais são as tendências não críticas dentro da classificação do Saviani? Portanto, que entendem ser escola esse instrumento de correção da marginalidade? A pedagogia tradicional, a pedagogia escola nova e a pedagogia tecnicista. Cada uma dessas pedagogias muda o indivíduo, mas não muda a sociedade. Você ajuda bastante, viu, Fernanda? Pode falar mesmo, tá bom? Cada uma dessas pedagogias, gente, vai falar assim: eu posso salvar o indivíduo de uma maneira, e é isso que vai atribuir aí um sentido e uma função para a escola, tá bom? Então, a pedagogia tradicional vai falar assim: olha, a pessoa que é marginalizada nessa sociedade é aquela que não é instruída, então eu vou provocar nela o quê? A instrução. Então, o foco da pedagogia tradicional é a instrução. O foco da pedagogia nova é falar assim, ó, essa pessoa que não consegue conviver com as diferenças, ela não consegue viver em grupo, ela não consegue viver democraticamente, é o propósito da escola nova. Então, ela vai falar assim, a pessoa que está rejeitada nessa sociedade, ela precisa ser incluída. Como? Então, ela vai tentar ajustar aqui esse indivíduo por meio da adaptação.
E a tecnicista, ela vai dizer o seguinte, olha, aquele indivíduo que ele não consegue o seu posto no mercado de trabalho, ele está excluído. Como que a escola pode salvar esse indivíduo? Profissionalizando ele. Então, a principal característica da tecnicista é o processo de profissionalização. Profissionalizar o indivíduo para que ele consiga se ajustar, se adequar dentro da escala produtiva. Então, o foco dela não é a instrução de conteúdos, não é a adaptação, que é a convivência em grupo, mas é justamente tornar esse indivíduo produtivo. O foco da tecnicista é a produção. Legal, né? Estão acompanhando junto comigo? Estou indo bem devagarzinho, tá? Não tenho pressa, mas vai dar tempo de a gente corrigir os exercícios. Mas eu acho que isso aqui é uma boa revisão, dá uma segurança enorme para vocês, porque a gente está resolvendo aí nas nossas questões, tá bom? Outro ponto, então, Saviani vai para uma outra classificação. Então, ele fala assim como tem a escola de equalização social, nós também podemos entender que a escola ela pode ser um instrumento de discriminação social. Isso é o que as pessoas costumam ter mais dificuldade com Saviani, tá? Como que a escola pode ser, gente, um instrumento de discriminação social? Ao invés da escola tirar o indivíduo da marginalidade, ela provoca a marginalização, porque ela vai condicionando o indivíduo a aceitar uma sociedade que o explora, inclusive a se culpabilizar pelo fato de não ter o sucesso almejado dentro de uma perspectiva liberal nessa sociedade. Então, a escola, enquanto discriminação social, na verdade, é que ela é provocadora, ela provoca a marginalidade, ela não tira o indivíduo da marginalidade, ela coloca ele na marginalidade. Aí o Saviani vai falar assim, ó, existe a contribuição de autores que não são do campo da pedagogia. Olha para mim, eles não são pedagogos, eles são do campo da sociologia. Só que eles vão pegar a educação como objeto de análise e tentar compreender a relação entre educação e sociedade, dentro dessa estrutura capitalista. Eles são críticos? São. Numa visão mais weberiana do que marxista, porque é estruturalista. Quais são esses autores? Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron, Althusser e Baudelot e Stabler. Então, esses autores vão trazer uma análise fantástica sobre como a escola ela acaba sendo um instrumento não de equalização social, mas de discriminação social. E eles vão trazer grandes teorias para justificar isso. Esses autores, o nosso querido Saviani do vídeo vai classificar como críticos, porém reprodutivistas. São os autores que, para falar dessa partezinha aqui, seria uma disciplina inteira de sociologia da educação na faculdade, por exemplo, né? Que é uma deficiência que muita gente tem. Mas esses autores vão trazer 3 grandes teorias. Isso está no livro do Saviani. Muito bom, Tessa. Nesse livro aqui, ó, chamado Escola e Democracia. Bem lembrado. É esse livro aqui que o Saviani vai mencionar, onde ele vai trazer os pormenores de cada um desses aspectos, tá? São os críticos reprodutivistas. E quais são essas 3 grandes teorias? A violência simbólica. Bourdieu e Passeron, vou colocar ali, tá? Uma outra teoria que fala que a escola produz a marginalidade é o que a gente chama de aparelho ideológico do Estado. Eu vou fazer um link aqui com a aula da Larissa. Lembra que uma das estratégias para a gente fazer uma política pública valer é ter adesão das pessoas? Lembra? Por quê? Porque as pessoas precisam convencer que aquilo de fato é importante, né? Então, o Estado, ele tem 2 tipos de aparelhos. Um aparelho ideológico, que seria a escola, poderia ser as igrejas, poderia ser a mídia, mas também os aparelhos repressivos, que quando o Estado não consegue se valer pelo convencimento, ele usa a força. Mas ele não pode usar a força o tempo todo, porque se ele usar a força o tempo todo, vira uma ditadura e o povo pode se rebelar, né? Então, ele precisa sempre equilibrar força e consenso. Isso está na perspectiva gramsciana, está na perspectiva do Althusser, enfim, que quer dizer o quê? Eu preciso que as pessoas respeitem regras e que elas tenham chance de aderir a determinadas ideias. E a escola é um instrumento para isso. Então, ela acaba sendo um aparelho ideológico do Estado. Esse Estado é dominado por uma classe, que é a classe burguesa. Então, ela vai defender os interesses dessa classe, por meio do currículo, por meio da formação de professores, por meio das ações que a gente realiza na escola. E assim, mesmo a gente tendo as melhores das intenções, muitas vezes a gente está reproduzindo
esse status da ideologia dominante mesmo sem perceber. Essa é a análise que o Althusser faz quando ele traz essa perspectiva do aparelho ideológico do Estado, tá bom? E a última, que quer dizer o seguinte, a escola ela não é única para todo mundo, é uma escola sólida em conhecimento para os ricos, por isso que a maioria das pessoas que chegam na universidade pública, elas são da classe mais rica, né? A maioria das pessoas que fazem medicina, elas são da classe mais rica, isso não é por acaso, porque essas pessoas tiveram diferentes elementos de conteúdo, de conhecimentos, que de alguma maneira proporcionam para que elas cheguem lá. No livro Documento de Identidade Tessia, tá porreta, hein? Tessia, Alessandra aí, Alan Douglas, no livro Documento de Identidade, eles também vão aparecer. Onde? Quando vai falar daquela perspectiva da reprodução, né? Que a escola, por meio do currículo, reproduz a ideologia dominante, tá? Só para vocês irem se situando. Muito bom, Tess, é isso que eu quero que vocês façam. A última teoria aqui é o que a gente vai chamar de escola dualista. Então, esses autores, eles trazem importantes contribuições, uma crítica que até então não existia. E é essa crítica que vai permitir que o Saviani, por exemplo, avance dentro dessa compreensão que ele se propõe, né? Quais são os autores, professor? Você pode botar o nome para mim? Posso. Vamos lá. Violência simbólica, Bourdieu. Esse mapa já te salva em muitas questões sobre esses assuntos, tá? Bourdieu e o Passeron. Aparelho ideológico do Estado é quem, professor? É o Althusser. E escola dualista, professor? É o Baudelot e o Stabile. Fechou? Então, essa é a classificação que o Saviani traz. Para superar isso, eu não vou falar dela aqui agora, eu vou deixar para falar das progressistas numa aula específica, né? Mas, para superar isso, o Saviani faz uma análise e traz uma proposta. É aí que ele chega à proposta da pedagogia histórico-crítica, que seria uma visão contra-hegemônica enquanto processo educativo. Combinado? Então, essa é a classificação do Saviani. A terceira classificação que eu quero trazer aqui para vocês é a mais conhecida por todas e todos vocês, número 3. É o do nosso querido, também vivo, viu, gente? Meu sonho é fazer meu pós-doutorado com ele. Eu vou correr atrás disso esse ano, para no ano que vem, quem sabe, eu começar. Que é o Libânio. O Libânio também traz uma classificação. Então, aquilo que, ó, vamos fazendo realizações, ó, vou realizar assim. Vamos fazendo relações, tá? O que o Lucchesi chama de visão redentora, o Libânio chama de liberais. O Saviani chama de não críticas, tá bom? Já vão fazendo essas relações aqui para mim. Só que eles vão trazendo aí as suas sistematizações, né? O Libânio vai classificar as tendências assim, ó. As tendências liberais, que são aquelas que vão tentar ajustar, adequar e adaptar o indivíduo à sociedade. Portanto, elas são, conforme eu disse para vocês, e vou repetir, elas são capitalistas. Elas justificam o sistema capitalista, né? Quais são as tendências liberais de acordo com o Libânio? Aí a gente vai para a classificação dele, que é a mais cobrada, tá? Tradicional, renovadas, e essas renovadas, elas serão divididas por ele aqui em dois grupos. Lembra que eu falei para vocês? Tem a progressivista e a não diretiva. E a última, aqui dentro dessa classificação do Libânio, é a nossa, sem vergonha aqui, ó, tecnicista. O Libânio também vai falar assim, ó, existem aquelas tendências que estarão comprometidas com a transformação da sociedade. É o que mais cai em tendências pedagógicas, o Libânio, vocês sabem, né? Que são as progressistas. E eu costumo brincar com as minhas alunas que o Libânio é obrigação vocês acertarem, que ele é mais comum. A minha proposta é reafirmar o Libânio e trazer para vocês uma visão de aquilo que as outras pessoas não acertariam, mas ele é o mais cobrado, tá bom? Quais são as pedagogias progressistas? Aí a gente tem propostas de autores que vão trazer uma visão progressista sobre. Tá muito legal esse mapa, eu tô gostando, viu? E tá organizadinho, né, Alessandra? Tô gostando, viu? Por mais que eu esteja mais devagar aqui, mas eu acho que é importante, tá? Mas nós vamos responder todos os exercícios, tá bom? Progressistas. Libertadora, que é a proposta que o Paulo Freire traz. Libertária, e a
visão aqui do próprio Libânio, né, a proposição que ele traz, que é a crítico social dos conteúdos. Se as liberais eram capitalistas, as progressistas, elas serão capitalistas? Não. As progressistas estão pensando uma sociedade anticapitalista. Combinado? Eu não trouxe a Mizukami, né? A Mizukami, gente, eu vou colocar aquela lá em cima, tá bom? Vou colocar aqui a Mizukami como a quarta, vou colocar lá em cima. Porque a Mizukami é muito próxima do Libano. Inclusive, eu trouxe uma questão dela aí eu vou destrinchando pontos sobre a Mizukami. Mas a Mizukami, ela vai trazer abordagens do processo de ensino. E muita coisa vai ser até mesmo repetida, tá? Aqui, ó, tá vendo que eu botei do ladinho aqui? A Mizukami, muita coisa vai ser até mesmo repetida. Então, ela vai trazer o seguinte, ó. Dentro das visões lá liberais, nós temos tradicional, renovada, progressivista, não diretiva e tecnicista, ótimo. Não tem problema ficar feio não, viu, Luiana? Ou você passar limpo, ou então se você entender é o que importa, tá? Mas a Mizukami vai trazer quais classificações? Muito próximo do Libânio, porque ela está indo no campo da didática, tá bom? Então, o que o Libânio chama de visão tradicional, ela vai chamar também de abordagem tradicional, com as mesmas características. O que o Libano chama de renovada progressivista está dentro do que ela chama de perspectiva cognitivista. O que o Libano chama de não diretiva é a abordagem que ela chama de humanista. É no livro Abordagens do Processo de Ensino. Posso mandar eles para vocês, se vocês quiserem também. Eu tenho ele em PDF. O que o Libano chama de tecnicista, ela vai chamar de abordagem comportamentalista. E o que o Libano chama de progressistas envolve tudo que ela vai chamar de abordagem sociocultural. Combinado? Então, essa é a classificação da Mizukami. Completinho aí, ó, para vocês esse mapa. Então, o segundo ponto é a classificação de cada uma das tendências pedagógicas, tá bom? Então, eu disse para vocês aqui em cima, ó, lembra? Lá, revisando aqui, ó, que eu disse para vocês que essas são pedagogias hegemônicas. Os únicas que não são hegemônicas aqui são as progressistas e os crítico-reprodutivistas. Os crítico-reprodutivistas também não são hegemônicas, né? Então, quais são as hegemônicas? A perspectiva redentora, a perspectiva das não críticas. Olha aqui, ó, até coloquei aqui para vocês, professor, então quais são as hegemônicas? A visão redentora, lá do que o Lucchesi classifica, que salva o indivíduo, a visão das não críticas e a visão das liberais. Tá bom? Essa é a visão hegemônica. Nós temos também as perspectivas. Aí, ó, eu vou trazer uma outra noção aqui de vocabulário para vocês, tá? Vou bem do ladinho de cá para vocês verem essas relações, tá bom? Construtivista, pode ser, Alessandra? Construtivista pode vir lá naquela abordagem cognitivista, tá bom? A outro ponto aqui que a gente precisa destrinchar é a visão contra-hegemônica. Em poucas palavras, até para definir o conceito aqui, são propostas com propostas de enfrentamento da educação, não sei se é da ou é a, me ajude aí, Andressa, educação dominante. Então, ó, se eu não concordo, se eu não concordo com essa educação que está, se eu quero uma educação anticapitalista, o que eu tenho para propor? Então, a humanistas tem referência não diretiva, seria o Carl Rogers, por exemplo, tá? Professor, como não confundir a progressivista com a progressista? Progressistas são as tendências comprometidas com a transformação. Progressivista é a visão do John Dewey naquele livro que eu mencionei para vocês, que se chama Progressive Education, tá bom? Então, as contra-hegemônicas, elas são anticapitalistas. Então, dentro das perspectivas contra-hegemônicas, deixa eu ver qual cor que eu coloquei aqui para ficar bonitinho. Dentro das perspectivas contra-hegemônicas, nós temos, vou botar de azul, vermelho.
Nós temos, por exemplo, o que o Libânio vai chamar, o que o Lucchesi vai chamar de visão transformadora. O que o Saviani vai chamar de perspectivas críticas. E o que o Libânio vai chamar de pedagogias progressistas. Tá bom? Então, numa visão crítica, estariam ali no limiar os críticos reprodutivistas, mas não são necessariamente propostas pedagógicas contra-hegemônicas. Então, todas essas perspectivas aqui estão comprometidas com o quê? Com a transformação social. Combinado? Com a visão crítica e anticapitalista. São pedagogias que vão trazer educação para o seu sentido coletivo. Professor, ótimo. Agora eu quero referências. Quais são essas pedagogias que a gente pode chamar de contra-hegemônicas? Vamos lá? Pedagogias. Vamos lá, deixa eu botar aqui. Eu botei número 2 nas classificações. Eu vou colocar aqui 2, 3 assim. Ó. Pedagogias contra-hegemônicas. Quais são as nossas pedagogias contra-hegemônicas? A primeira delas é de um dos autores que eu também mais gosto, esse já morreu, tá? Que é o Paulo Freire, a pedagogia libertadora. Que também pode ser chamada de pedagogia da educação popular. Pode vir com esse nome, tá? Então, aqui, ó, a gente está falando da contribuição da perspectiva do Paulo Freire. Um ponto importante do Paulo Freire é a questão dos temas geradores. Estou gostando, acho que está diferente das outras, tá? Estão acompanhando comigo? Temas geradores. Outra pedagogia contra-hegemônica também está assentada na educação popular. É a pedagogia libertária, que também pode ser chamada de pedagogia, pode ter esse nome em alguma questão, tá? Da prática. Está no livro do Saviani, Pedagogia da Prática. Aqui nós temos Arroio, e essa prática não é da Escola Nova não, tá, gente? E o Freinet. E ela que vai defender o anti-autoritarismo, que é aquela questão da autogestão, né, o caráter anti-autoritário, uma perspectiva anarquista e por aí vai, a libertária. Nós temos a proposição do Libânio, que é a crítico social dos conteúdos. Essa é a visão do Libânio, que vai defender aqui, ó, uma relação dos conteúdos em confronto com a realidade social. Essa é um outro tipo é, de pedagogia. Posso sim, em outro momento eu posso sim, viu, Ivani? Talvez até uma aula específica sobre ele. Outro autor que vai trazer uma proposta contra-hegemônica, que, ao meu ver, é a mais importante aqui nesse momento para a gente também, é a pedagogia histórico-crítica. A pedagogia histórico-crítica é a proposta de quem? É a proposta do Saviano. Que dentro do método dialético visa unir prática, teoria, prática. Que a gente pode dizer aqui também que é do
do sincrético ao sintético, pela mediação. Pronto, Saviano. Muito bom. Acho que deu, né, gente? Acho que deu aí para a gente fazer uma boa revisão aqui em relação àquilo que nós vamos falar nos dias de hoje. Então, são as classificações dos autores e também os momentos, os movimentos aqui que a gente vai entender dentro dessa história da educação. Então, classificações dos autores, as pedagogias contra-hegemônicas, do lado de cá, as pedagogias hegemônicas e suas características. Então, eu acredito que deu para a gente revisar bastante coisa aqui só por meio disso aqui, tá? Vou fazer o seguinte: vamos fazer uns exercícios aqui, e depois eu vou retomar com vocês o material que eu vou disponibilizar também, para que vocês consigam resumir muita coisa do que eu falei para vocês no mapa, tá? Eu senti vontade, saudade, de fazer o mapa na hora, de fazer as explicações na hora, porque eu acho que isso traz uma certa leveza também para a aula, e vai o tempo todo revisando aí para a cabeça de vocês, tá bom? É, mas agora o que eu quero fazer? Vamos fazer uns exercícios, depois eu vou para uma outra parte de teoria que eu trouxe para vocês aqui, para a gente revisar mais ainda. Pode ser? Pode ser, pode ser, pode ser? Falta só o final do mapa. Deixa eu colocar aqui, peraí. Peraí, deixa eu coisar aqui. Aqui, ó. Finalzinho, né? Mas fiquem tranquilas, porque esse material eu também vou disponibilizar para vocês lá na nossa pasta da aula do Drive, tá bom? Pode deixar. Mas eu estava sentindo falta de não ficar lendo slide ou olhando slide, mas de fazer o mapa aqui junto com vocês nesse sentido, para que a gente possa resumir muita coisa. Depois eu faço essa articulação também no material que eu preparei. Tá bom? Tranquilo? Vamos lá para a primeira questão? Pegue o material aí, a primeira questão, e vamos responder junto comigo, tá? Vamos lá, então. Primeira questão aqui, que eu acho que agora vai ficar bem mais tranquilo. Então, eu quero fazer 3 páginas com uma bagunça entendível. É isso que importa, viu, Gisele? O importante é vocês entenderem. Professor, não gosta de mapa, não tem problema. O importante é você ter a sua forma aí de organização e também de revisão, tá bom? E o movimento é sempre esse, viu, gente? Avançar, revisar, ver o que tem nos exercícios, extrair, por aí vai. Então, quero saber de vocês se vocês acharam os exercícios fáceis, difíceis, o que vocês acharam? Diga aí e vamos responder juntos? Vamos ver quantos vocês vão acertar e errar. E lembrando, olha para cá. Aquelas e aqueles que chegarem para mim chorando porque errou o exercício, eu vou falar assim: você é uma Fernandete, um Fernandito ou não é? Porque o errar o exercício aqui é ótimo para que vocês acertem no dia da prova, tá bom? Errou, eu vou te ajudar, vou intervir para que você possa aprender. E, gente, uma coisa que a Andresa falou um dia na formação, e outra colega falou, que eu acho que foi a Elis, não sei se a Elis está aí, Elis Andréa, é que esse movimento que eu faço com vocês já pararam para pensar que é um movimento que muitas vezes nós, na educação básica, não fazemos com os nossos estudantes? A gente simplesmente diz, ó, você errou aqui, errou, errou, errou. Mas nem sempre você mostra para ele por que ele errou e tenta intervir dentro daquilo que ele errou, né? Então, só para a gente pensar sempre o quanto é importante a gente entrar na cabeça de quem está aprendendo, né? Para ver onde, inclusive, intervir, por qual lado ali, para que não possa errar mais, para que não erre mais. Enfim, vamos lá. Todas as questões são 2023 e 2024, tá? Só para vocês se situarem de que não. E as meninas do Pará, vocês estão percebendo que a maioria das nossas questões estão vindo do Pará e não é proposital, viu? Isso é sinal de que na região aí tem cobrado muito esses assuntos, né? Enfim. Santarém aí no Pará. Para Luquezzi, de boa, né, gente? Olha como fica fácil agora. Me diga aí se não fica mais fácil. Para Luquezzi, entre as tendências filosóficas responsáveis por interpretar a função da educação na sociedade, aquela que se preocupa em educar o indivíduo para conhecer criticamente a sociedade, preparando para nela intervir, então não é só no sentido de adequação, mas no sentido de transformação, né? E transformá-la, tornando-se menos desigual e injusta, é denominado de quê? Visão tradicional, liberal, reprodutora, redentora ou transformadora? Resposta certa, letra A. Tranquilo? Nossa, eu tenho muito medo do Luquete. Tem que ter medo de nada. Se é um Fernandete, é um Fernandete. Não tem que ter medo. Tranquilo? Vamos lá, viu? Diga aí se vocês acertaram, se vocês erraram. Vamos lá para a questão de número 2. Olha que delícia essa aqui, ó. Essa é boa para a gente analisar, né? Vocês acharam fácil, difícil? O que vocês acharam? Lucchesi assinala 3 tendências filosófico-políticas. Filosofia, gente, porque é o sentido da educação. E políticas, porque isso nos conduz a uma tomada de posição, né? Enfim, vamos lá, vamos ver o que ele vai dizer aqui para a gente. Lucchesi
para o entendimento da educação na sociedade. Educação como redenção, que é um caráter otimista, digamos assim, né? Educação como reprodução, que é o caráter pessimista, e educação como transformação, que é no sentido crítico. Olha que legal essa questão. Analise as afirmativas a seguir sobre essas tendências. Da tendência da educação como reprodutora está aqui, ó, Bourdieu, Passeron, Althusser, Baudelot, Stabler. O significado e a finalidade. Qual é a finalidade da educação para a tendência redentora? É ajustar ou é reproduzir? Da educação é a adaptação do indivíduo à sociedade, buscando integrar todos os indivíduos no corpo social. Qual é a visão que fala que a educação tem como função integrar o indivíduo dentro de um todo social? É a reprodutora? Não. O erro aqui, ó, está em dizer reprodutora, esse item está errado. Por quê? Aquela que vai falar que a finalidade é integrar, ajustar e adaptar, é a visão reprodutora? Não, gente. É a visão redentora. O que pega no Luquezzi é essa interpretação. Então, está falando aqui enquanto finalidade. Qual a finalidade da educação redentora? É ajustar e adaptar o indivíduo, integrando ele a um todo social harmônico. Então, essa é uma visão reprodutora? Não, é uma visão redentora. Tranquilo? Vamos lá para 2. A tendência da educação como redentora da sociedade é representada por Comênio. Comênio não é lá da pedagogia tradicional? E a tradicional está dentro da redentora? Tá. Então, até aqui tudo bem. Pelos enciclopedistas da Revolução Francesa. Lembra do contexto histórico que eu trouxe para vocês? Bonitinho, né? Os enciclopedistas da Revolução Francesa. Temos aí autores como Rousseau, que influencia a Escola Nova, por exemplo, e pelos pedagogos da Escola Ativa, que é a Escola Nova, no final do século XIX. Bonitinho, certinho. Se é certinho, aqui a gente está falando da visão redentora? Sim, a visão redentora, que visa essa adequação, né, essa harmonização. Então, aqui estão as tendências, todas as tendências não críticas, e seus autores, e todas as tendências liberais. Combinado? A maioria das pessoas que erram essa questão em específico aqui, que eu já trabalhei ela outra vez, elas erram por uma questão de interpretação. Então, a primeira está errada, essa segunda está certa. A tendência da educação como transformadora. Transformadora não é aquela que vai pensar o sentido crítico, e a escola ou a educação como mediação de um projeto que pode ser reprodutor, transformador? Perfeito. A tendência da educação como transformadora da sociedade tem em vista a compreensão da educação considerando o quê? Seus condicionantes. E a atuação de modo estratégico. Por quê? Porque ela vai ser mediadora de um projeto social para a sua transformação. Certinho. Aqui engloba as tendências progressistas e as críticas, como, por exemplo, a pedagogia histórico-crítica. Tá bom? Então, certinho também. E a última, na tendência da educação como redentora da sociedade, embora haja uma compreensão crítica, na visão redentora, tem compreensão crítica da sociedade, prevalece a submissão da educação aos seus condicionantes econômicos, sociais e políticos. Qual visão é essa da quarta? Olha que interessante. A visão reprodutora tem compreensão crítica? Tem. Porém, prevalece o quê? A submissão da educação aos condicionantes econômicos, sociais e políticos. Então, tem uma visão crítica? Tem, porém não há o que fazer. Então, para essa questão aqui, por exemplo, ficar certa, eu vou substituir redentora por reprodutora. Prontinho. Então, resposta certa, letra D. As únicas que estão corretas são 2 e 3. Essa aqui também está errada. Essa ficou mais dificilzinha, né? Mas e aí, vocês conseguiram entender o erro, o acerto? Então, gente, por que que a 1 não pode ser reprodutora, por exemplo? Porque está perguntando a finalidade da educação dentro daquela perspectiva. E aquela finalidade é justamente o que corresponde ao que a gente chama de visão redentora de educação. Então, item também errado. Ixi, eu não numerei certo aqui, né? Faltou numerar, gente. Perdão. Mas o de vocês está certinho. Aqui é a questão número 1. Aqui é a questão de número 2. E agora vamos para a de número 3. Tá bom? O de vocês está bonitinho. Vamos lá para a próxima. Essa aqui eu gostei, porque eu acho que ela traz aqui para gente muito daquilo que está surgindo enquanto... Essa é uma questão, gente, da banca chamada Capcom.
CPCom, né, na verdade, o nome dessa banca. E ela traz muitas novidades, entre elas, aquela parte que eu trouxe para vocês do livro do Libânio, do artigo do Libânio, a CPCom cobra bastante, viu? Essa é bem interessante. Vamos lá, vamos juntos. Preencha as lacunas do texto abaixo com a indicação das teorias, tendências pedagógicas correspondentes. A corrente, papapá, consiste em uma abordagem multicultural. Isso aqui pro concurso da... Como é que chama, gente? Do CNU é muito importante, tá? A corrente, papapá, consiste em uma abordagem multicultural mais aberta e interativa, portanto, mais adequada à construção de uma sociedade democrática, plural, humana, que articule políticas de igualdade com políticas de identidade. Isso aqui é uma abordagem o quê? É uma abordagem que a gente vai chamar de intercultural. É aqui que está presente um elemento que provavelmente vai cair no CNU. Quem vai fazer no CNU aí, ó, acorda e atenção aqui, que é o que a gente chama de multiculturalismo. Tá? As diferentes culturas, a identidade, a etnia, está aqui presente enquanto um ponto importante para nós, tá? A abordagem intercultural, tá bom? Vamos lá para a próxima. Cadê? Pá. É uma prática pedagógica que visa trabalhar o saber sistematizado, transformando-o em saber significativo, de modo que, no momento da transmissão e assimilação, o aluno seja capaz de realizar conexões relevantes entre as diversas disciplinas e a realidade contextual que ele faz parte, entendendo o conhecimento como historicamente elaborado. De quem que a gente está falando? Do nosso querido Saviani, ó. Prática, teoria, prática, do sincrético para o sintético. Então, essa aqui é a visão histórico-crítica. Próxima. Metodologicamente, caracteriza-se pela introdução de técnicas mais refinadas. Olha aqui o que a gente chama de neotecnicismo, por exemplo, daquele livro do Libânio. Inclusive, tá vendo a referência que ele usa aí? Eu acho que é justamente aquele artigo, tá? Onde ele vai falar sobre qual o nome dessa corrente, tá bom? Mais refinadas de transmissão dos conhecimentos, incluindo computadores e mídias digitais, tendo como derivação o currículo por competências. Qual o nome desse? É a corrente racional tecnológica. E uma das modalidades dessa corrente racional tecnológica é o que a gente vai chamar de neotecnicismo. A BNCC, por exemplo, está situada aqui, tá bom? Racional tecnológico, nós vimos, viu, Rosângela? Pelo menos a introdução, lá na nossa primeira aula, onde eu falei das teorias modernas significadas pelo debate contemporâneo, vocês lembram? Então, é desse artigo aqui, por exemplo, que essa banca tirou, que é a CPCom, isso tem sido cobrado constantemente. Resposta certa, a letra C, tá bom? Tranquilo? Vamos seguir para a próxima, questão de número 4. Essa aqui tá de graça, né? Uma delícia essa questão. O que vocês acharam aí? De boa, né? Ó, existem diferentes correntes do pensamento presentes no contexto educacional brasileiro. De acordo com as discussões desencadeadas, são consideradas, grosso modo, como teorias não críticas. Vocês estão vendo que eles estão indo num sentido interpretativo, mas trazendo uma coisa bem seca, bem legal? Não críticas, aquelas que entendem a educação como instrumento de equalização social. Quais são essas? As pedagogias liberais. E críticas, aquelas que compreendem a educação no sistema capitalista, que poderia ser uma visão, por exemplo, das tendências progressistas. Né? Aqui eu estou misturando Saviano e Libano, tá bom? Como instrumento de discriminação social. Essa de discriminação social é o que a gente vai chamar aqui, ó, de crítico, porém reprodutivistas. Isso se tivesse cobrando de outra maneira, estou dizendo vocês interpretar, né? Portanto, um fator de marginalização. Ótimo. Considere as abordagens a seguir. Aí ele quer saber quais são, aqui, ó, na resposta, né? Ele quer saber da gente, na resposta, quais são as teorias não críticas. Quais são as não críticas? Foi na segunda, não, foi na primeira aula, Cidinha. Quais são as não críticas? Tradicional. Libertadora é? Não. Libertária é? Não. Escola novista é? É. Tecnicista é? É. Pedagogista crítica é? Não. Então é 1, 4 e 5. 1, 4 e 5, letra B.
Resposta certa. Tranquilo? De boa, né? Vamos lá para a questão de número 5. No âmbito das teorias sociológicas sobre educação, a sociologia de Pierre Bourdieu. Vamos lá. Pierre Bourdieu, gente, ele vai ser responsável por qual teoria? Me ajude aí, se vier cobrando de você, pedindo de você lá na sua prova. Qual a teoria do Pierre Bourdieu? Me ajude aí. Ocupa um lugar de destaque ao tematizar a escola e sua função social. A concepção teórica desenvolvida por este autor é conhecida na área de educação como relacional, pois sublinha o caráter interativo e relacional dos processos pedagógicos? Não, não é. Crítico dialética poderia ser Saviani, por exemplo, né? Pois destaca a educação como instância de disputa entre grupos e classes sociais, poderia facilmente aqui ser Saviani. Integradora, pois seus preceitos de base concebem a escola como instituição na qual a sua função é a integração social que ocupa o lugar central, essa aqui seria a visão redentora, por exemplo, né? A integração social. E qual é a visão do Pierre Bourdieu, que já não podem errar de jeito nenhum no dia da sua prova, reprodutivista, né? Opa! Pois enfatiza a escola como instituição que favorece relações de reprodução social e processos de dominação. Então, resposta certa, letra D. Tá bom? Questão 4, a resposta certa é a letra B. Tá bom? E a questão 5, letra D. Tranquilo? Posso seguir para a próxima? Vamos lá. Tá melhorando, né? Essa aqui, de novo, CPCOM, e ela cobrou aquele artigo do Libânio. Esse artigo, gente, ele tá vindo muito em prova, inclusive como item do edital. Quando vê assim, ó, teorias pedagógicas contemporâneas, é aquele artigo do Libânio. Por isso que eu estou refrisando, porque principalmente o pessoal que vai fazer aí outras provas de prefeitura, eles estão cobrando bastante aquele artigo, tá bom? O conhecimento das tendências pedagógicas, principalmente as mais recentes, possibilita aos educadores um aprofundamento dos pressupostos e variáveis dos processos de ensino e aprendizagem, abrindo-lhes um leque de possibilidades de direcionamento do trabalho pedagógico, a partir de suas convicções pessoais, profissionais, políticas e culturais. Então, ele está falando assim, ó, a maneira como a gente concebe a educação vai envolver todas essas dimensões, de alguma forma eu preciso estar aí ligado nelas, né? Ótimo, vamos lá. Contribuindo para uma prática docente mais consistente e significativa. Eu acredito que essa muita gente vai ter dificuldade, ou não, né? Vamos ver. Nessa perspectiva, relaciona as tendências e suas características, tá? Bora lá, vem junto comigo. Tendência tradicional, progressivista, crítico-reprodutivista e pós-moderna. Inclusive, aqui, ó, eu iria, se eu fosse resolver aqui com vocês, por exemplo, eu iria por eliminação. Como? Vou mostrar aqui agora. Por exemplo, como que eu posso entender aqui, ó, quais são, dentro daquilo que a gente estudou? Vamos por eliminação aqui, por exemplo. Se eu fosse responder, se eu fosse você respondendo aqui agora, não no sentido de mediação da coisa, mas se fosse você aqui respondendo agora. Entende que a educação é um fator de equalização social. Então, falou da educação enquanto equalização social, você vai lembrar de tendências como tradicional, escola nova e tecnicista, por exemplo. Pois é um instrumento de correção da marginalidade, na medida em que cumprir a função de ajustar, adaptar os indivíduos à sociedade, incutindo neles o sentimento de aceitação dos demais pelos demais. Ou seja, se é correção da marginalidade, a gente pode ligar aqui a perspectiva tradicional, progressivista? Pode. Então, já não consigo ter essa certeza total. Pode ser tradicional ou progressivista. Vamos ver qual delas poderia ser. Vamos lá. Cadê? Tá. Cadê? Seu método enfatiza a transmissão de conteúdos e a assimilação passiva. Opa! Aqui, será que é tradicional ou progressivista? Me diga aí. Tradicional ou progressivista? Transmissão de conteúdos e assimilação passiva. E ainda intuitivo, baseado na estimulação dos sentidos e na observação através da memorização, da repetição e da exposição verbal. Opa, característica de uma tendência. Envolve 5 passos. Quem é que traz os 5 passos? O ERBA, que são os seguintes: preparação, recordação, que é associação, né? Associação, generalização e aplicação. Preparação, apresentação, associação, generalização e aplicação. Aqui ele botou recordação. Mas aqui, ó, sem dúvidas, a gente já pode botar tradicional. Então, aqui é número 1. Aqui já é número 1, que é o paga do ERBA, né? Trata-se de teoria marxista, que defende a correspondência entre a base econômica da sociedade e a superestrutura, concebendo a escola e o currículo como aparato de controle social. Opa! Qual é que pode entender aqui a educação, a escola, como instrumento de controle social, portanto, de
ajustamento, no sentido de colocar o indivíduo na marginalidade, né? É a crítico-reprodutivista, ó. Então, a gente já foi tradicional e crítico-reprodutivista. Então, aqui seria 3, por exemplo. Aquela última, lembra que a gente ficou em dúvida entre tradicional e se era escola nova, porque ela era dentro da visão de equalização social? Então, agora, se a outra nos dá certeza que é tradicional, essa aqui só pode ser progressivista. Então, aqui a última é número 2. Portanto, a primeira aqui só pode ser número 4. E o que traz aqui a número 4? Vamos lá. Critica as concepções globalizantes do destino humano e da sociedade. Opa. Que são as metanarrativas, assentadas na razão, na ciência, no progresso, na autonomia individual. Centram-se na constituição de realidades. A partir, lembra do discurso lá do Tomás Tadeu da Silva, que seria a visão pós-crítica? Lembra disso, lá do livro? Diversas discursivas, diversas das culturas locais e movimentos interculturais, que é o sentido da diversidade. Essa é a visão quê? Essa é a visão pós-moderna. Essa talvez seja a mais difícil aí para vocês, mas conseguiram entender? Então vamos ver como vai ficar aqui. Ficou 4, 3, 1, 2. 4, 3. 4, 3, 1, 2. Resposta certa, letra B. Tá bom? Quem acertou, quem errou? Eu acho que essa muita gente errou, né? Pode ser sincero comigo aqui. Errar, errou, acertou, né? Conseguiram entender bonitinho por que está errado? Qual é o pulo do gato que poderia ser entendido aqui dentro dessa questão? Eu acho que o que confundiu muita gente aí no pulo do gato que eu estou falando aqui é o fato de não separar tradicional com progressivista. Então, quando aparece aqui um método que enfatiza a transmissão, o herba, os momentos, os passos didáticos, você já sabe que é tradicional. E quando coloca lá, por mais que a tradicional esteja dentro dessa de equalização social, você já poderia colocar progressivista, né? E as outras ficaram tranquilas, porque uma é a visão crítico-reprodutivista e a outra é aquela lá no sentido da cultura, tá? Então, deu para entender mais ou menos? Acho que essa talvez seja a mais difícil, essa seria uma questão que pouca gente acertaria. E essa é a questão de número 6, tá bom? Tranquilo? Mas olha a importância da gente retomar aquele livro aquele artigo do Libânio, fazer mais aulas sobre ele, para responder questões dessas aqui, que não estão falando só dos autores que a gente já conhece, mas ampliando mais essa visão, né? E é isso que eu quero ter vocês como preparados e preparados. Tá bom? Muito bom, Graciela. Ela falou assim, eu pensei que eu não estava conseguindo assimilar todo o conteúdo, mas eu estou me dando bem nos exercícios. Graciele, confie em mim, mulher. Confie. Eu sei o que eu estou falando. Vai dar certo, viu? Eu acredito em vocês. Gente, essa aqui tá de boaça. E aí, o que vocês acharam? Levou a chibata, Fernanda, mas aprendeu? Vem lá para a questão, agora essa questão é de número 7, né? Questão de número 7. Leia com atenção o trecho a seguir. Essa é ótima, eu amo essa questão, porque ela é da FGV e ela vai linkando o Lucchesi com com o Libânio, vocês perceberam? Ó, leia com atenção o trecho a seguir a seguir. Neste capítulo, vamos tratar de concepções pedagógicas propriamente ditas, ou seja, vamos abordar as diversas tendências teóricas que pretendem dar conta da compreensão e da orientação da prática educacional em diversos momentos e circunstâncias da história humana. Desse modo, estaremos aprofundando a compreensão da articulação entre filosofia e educação, que aqui atinge um nível de concepção filosófica de educação, que se sedimenta em uma pedagogia. Genericamente, então ele está falando assim, ó, estou entendendo aqui a minha relação com o Libânio. Podemos dizer que a perspectiva redentora se traduz pelas pedagogias liberais e que a perspectiva transformadora pelas pedagogias progressistas. Esse é o jogo de raciocínio lógico da FGV, que é bem legal. Eu adoro essa questão porque acho que ela ajuda você a saber se você entendeu ou não. Ela te fala assim, opa, agora eu entendi mesmo. Porque ela é praticamente interpretação e organização de ideias, né? Enfim. Em relação ao que o autor sustenta sobre as pedagogias liberais e as progressistas, assinale a alternativa correta. A pedagogia progressista se desdobra em libertadora e crítico social dos conteúdos. Quais são as pedagogias progressistas? Libertadora. Qual a outra? Libertária e crítico social dos conteúdos. Cadê a Andresa? Não sei se ela está aí. Mas o E não dá uma ideia de finalizar? Então, não tem outra, né? Se tivesse assim,
Entre as pedagogias progressistas estão libertador e crítica social dos conteúdos, estaria certo. Mas como fala o E, faltou qual? A libertária. Portanto, já está errado. Errado. A pedagogia liberal se desdobra em tradicional, renovada, progressivista e tecnicista. Faltou qual aqui? Não diretiva. De novo, está errado. Limitou, né? Limitou. Os dois grupos, tanto as liberais como as progressistas, contêm cada um 3 tendências. Conta aqui comigo, ó, para organizar a cabeça. Olha que questão boa para revisar. Primeiro grupo, liberais, tradicional, renovada progressivista, renovada não diretiva e tecnicista. 4 tendências. Segundo grupo, progressistas, libertadora, libertária, crítica social dos conteúdos. 3 tendências. Então, os dois grupos contêm cada um 3 tendências? Não. 4 nas liberais, 3 nas progressistas. Errado. A tendência tradicional figura nos dois grupos? Também não. A tradicional está dentro das tendências liberais. Até ele vir com a E. A tendência libertária estaria dentro do grupo da pedagogia progressista. Certíssimo. Então, a libertária está dentro das pedagogias progressistas. Perfeito, né? Eu adoro essa questão da FGV porque ela organiza a cabeça, né? Essa aqui, o que vocês acharam dessa? Essa é legal porque eles vão pedindo autores dentro das tendências. Vamos ver se vocês estão craques ou se vocês ainda estão patinando aí nesses autores, situando eles nas tendências, né? Mas o que eu queria mostrar para vocês? As bancas, elas estão muito mais criativas na hora de elaborar questões. Quando elas botarem questões muito óbvias, não tem problema, tá? Não tem problema. Quando elas, você vai marcar do mesmo jeito. Mas quando elas trouxerem essas questões mais contextualizadas, vocês já estarão preparadas e preparados, tá bom? Valdinei, vai dar certo, viu? Se está patinando ainda, vai dar certo. Só não pode perder as aulas e fazer todas elas, tá bom? Vamos lá. Em relação às concepções de educação presentes no cenário brasileiro, analisar a sentença abaixo, tem que analisar. A tendência humanista tradicional abrange a categoria, a pedagogia católica e outras correntes formuladas nos séculos 16 e 19, né? 16 e 19, é isso? Nossa, sou péssimo de algarismo. 19. Nas quais se destacam as ideias de comênio e erba. Comênios e erba faz parte aí da lógica da pedagogia tradicional? Sim ou não? O que vocês acham? Comênios e erba, faz parte ou não faz? Bonitinho, né? Faz, então, certinho essa primeira parte. A tendência crítico-reprodutivista reúne teorias concebidas no contexto da educação europeia, ganhando muita notoriedade no Brasil por propiciar uma análise crítica da educação na sociedade capitalista, que são os crítico-reprodutivistas, né? Bonitinho. A tendência dialética, ou seja, Saviani, os autores ali progressistas, surge na segunda metade do século XIX na Europa e depois nos Estados Unidos, com De Crowley. De Crowley não é da Escola Nova? Se o De Crowley é da Escola Nova, como é que o De Crowley estaria dentro dessa concepção crítico-dialética? Inspirando centros de interesse que atingem seu apogeu na década de 60. Então, o centro de interesse é De Crowley? É, mas ele não está dentro da concepção crítico-dialética. Aqui seria a tendência escolanovista, por exemplo, poderia estar aqui, tá? Então, resposta certa, letra C. Acertaram ou erraram? E aí? De boa, né? Botaram os autores aí e misturaram para que vocês conseguissem... Ó, primeiro trecho está falando da visão tradicional. Segundo trecho está falando dos críticos reprodutivistas. E o terceiro trecho está situando o De Crowley dentro das perspectivas progressistas, quando, na verdade, ele é escola novista. Tá bom? Então, letra C é a resposta certa. Vamos lá para essa aqui. Essa aqui é uma delícia, tá? Deixa eu pontuar só uma coisinha aqui para vocês. Toda pedagogia tem teoria da educação. Guarda isso. O Saviani fala isso, tá? Toda pedagogia é teoria da educação. Mas nem toda teoria da educação se converte em pedagogia, não é isso? Por quê? Porque os críticos reprodutivistas, eles são teoria da educação? São, mas não se converte em pedagogia. Então, nem toda teoria da educação necessariamente se converte em pedagogia, tá? Essa da FGV, ela inclusive te dá a resposta. Por exemplo, os críticos reprodutivistas, né? Toda teoria da educação é pedagogia. Mas, quer dizer, toda pedagogia é teoria da educação, mas nem toda teoria da educação é pedagogia. Muito bom. A própria FGV vai te dar a resposta. Quer ver? Vem cá comigo. Leia com atenção. Com efeito, entendida a pedagogia como teoria da educação, então a pedagogia é teoria da educação. Evidencia-se que se trata de uma teoria da prática,
a teoria da prática educativa. Não podemos perder de vista, porém, que se toda pedagogia é teoria da educação, vou até grifar isso aqui para vocês, ó. Se toda pedagogia é teoria da educação, aí vem o contraponto. Nem toda teoria da educação é pedagogia. Ótimo, vamos lá. Na verdade, o conceito de pedagogia se reporta a uma teoria que se estrutura a partir de uma função prática educativa. A pedagogia, como teoria da educação, busca equacionar de alguma maneira o problema da relação educador-educando, de modo geral, ou no caso específico da escola, a relação professor-aluno, orientando o processo de ensino e aprendizagem. Assim, não se constitui pedagogia aquelas teorias que apenas analisam a educação pelo aspecto de sua relação com a sociedade, não tendo como objetivo formular diretrizes que orientem a atividade educativa, como é o caso das teorias que ele chamou de crítico, porém reprodutivista. Então, os críticos reprodutivistas, eles são teoria da educação? São, mas não são uma pedagogia. Tá bom? Vamos lá? Vem junto comigo. Então, qual é a alternativa aí que a gente pode entender como incorreta? Vamos lá, preste atenção comigo. Em relação ao que sustenta Saviani no trecho destacado, assinala a afirmativa incorreta. A pedagogia tem por objeto de atenção a reflexão sobre a educação? Sim, né? É por meio da pedagogia que a gente consegue refletir sobre os processos educativos. Ele é a ciência da educação, digamos assim, né? As teorias da educação, sob o ponto de vista da pedagogia, são estruturadas com base na prática educativa. Então, sob o ponto de vista da pedagogia, a gente pode dizer que as teorias da educação são estruturadas com base na prática educativa? Também. Por quê? Porque toda pedagogia é teoria da educação, né? Cadê? Peraí. É, não, é isso mesmo, certinho, certinho. Aí o outro ele fala assim, sei, segundo o autor, todas as teorias da educação são necessariamente pedagogia. Gente, isso aqui não precisava nem ler todas as alternativas, só pelo enunciado ele já diz. Ele fala lá no final, ó, olha aqui que interessante, no final, ó, a resposta está bem aqui, assim não se constitui como pedagogia aquelas teorias que apenas analisam a educação sobre o aspecto com a relação com a sociedade, não tendo o objetivo de formular diretrizes que orientem a atividade educativa, como é o caso das que eu chamei de crítico-reprodutivistas. Então, nem toda teoria da educação necessariamente é pedagogia. Então, a incorreta é a letra C, tá? As outras estão certas? Estão, por quê? Olha aqui. A pedagogia busca, no âmbito da educação, tratar das relações que envolvem o processo de ensino e aprendizagem. A relação professor-aluno está aqui? Certinho. O autor considera que as teorias às quais denominou crítico-reprodutivistas não se configuram como pedagogia, perfeito, elas são apenas teorias da educação, tá bom? A própria FGV te deu a resposta aí nessa questão, mas ela não é simples, tá? Ela exige que pense um pouquinho mais. Então, se você acertou, parabéns. Se errou, já não vai errar mais, tá bom? Muita gente errou essa questão quando eu fiz ela a primeira vez, né? Hoje em dia já está mais tranquilo. Enfim, FGV, né? Mizukami, olha uma questãozinha sobre a Mizukami aí, para a gente dar uma aquecida sobre ela, porque nós vamos fazer mais uma aula de exercício sobre esses assuntos para a gente conseguir sintetizar mais ainda, tá bom? Mizukami destaca que o fenômeno educativo é concebido sob diversas formas, estando presentes tanto na dimensão humana, como técnica, cognitiva, emocional e sociopolítica e cultural. Cada teoria proposta ou abordagem do processo de ensino prioriza um ou outro aspecto desse fenômeno. Olha que interessante. Quando a Mizukami está falando todos esses aspectos, aí é que a gente precisa identificar. Dentro dos elementos didáticos, se eu olho mais para a construção das estruturas cognitivas, abordagem cognitivista. Relações humanas, abordagem humanista. E por aí vai. Vamos ver? Com base nas ideias da autora sobre as abordagens do processo de ensino, assinar a alternativa correta. Quais são essas abordagens? Tradicional, cognitivista, humanista, comportamentalista e sociocultural. São essas 5, tá? Tradicional, cognitivista, humanista, comportamentalista e sociocultural. A, a abordagem cognitivista concebe a educação como um produto. Não há ênfase ao processo, tendo os modelos a serem alcançados já estabelecidos. Essa é a abordagem cognitivista? Qual é a abordagem essa aqui, gente? Me ajude aí. Comportamentalista. É o produto lá da tecnicista, lembra?
Então, é a comportamentalista. Para a abordagem tradicional, o professor planeja e desenvolve o processo de ensino-aprendizagem, de modo a maximizar o desempenho do aluno, havendo a individualização do ensino. E aí, o que vocês acham? Para a abordagem tradicional, seria isso? Vamos ver aqui. Na abordagem humanista, cabe ao professor propor problemas aos alunos sem ensinar-lhes as soluções, ser conhecedor do conteúdo de sua disciplina, bem como a estrutura dessa, para que possa apresentar situações desequilibradoras dos alunos. Isso aqui é a cognitivista. Já está errado. Na abordagem sociocultural, a educação não é restrita a situações formais de ensino, incumbindo-se de um caráter mais amplo. Considera o sujeito como centro da regulação da aprendizagem e considera a ciência como um produto histórico. Perfeito, essa é a certa, tá? A outra aqui, ó, que é a B, para abordagem tradicional, o professor planeja e desenvolve o processo de ensino-aprendizagem, de modo a maximizar o desempenho do aluno havendo individualização do ensino? Não. Aqui seria também dentro de uma abordagem mais comportamentalista. Então, a resposta certa é a letra D, que é a sociocultural, que vai envolver todas as tendências progressistas. Tá? Então, letra D, resposta certa. Vamos para a questão de número 11. Né? Quem acertou, quem errou, eu acho que a maioria errou, né? Errou não, acertou, quer dizer, desculpa. Vamos lá para a questão 11. Analise as afirmativas a seguir. Considerando as tendências pedagógicas na perspectiva de Libânio, marque V para as verdadeiras e F para as falsas, né? Pedagogias liberais, olha essa aqui como acaba sendo um resumão de muito daquilo que a gente já aprendeu aqui, né? Olha que delícia. Pedagogias liberais são teorias não críticas, ou seja, em que a escola prepara os alunos para o desempenho de papéis sociais pré-definidos socialmente. Bonitinho, são as pedagogias liberais. Ótimo, vamos para a próxima. Cadê? Onde eu botei o meu? Essa é qual questão, gente? Tá com o gabarito errado o meu, né? Uma impressão minha. Ah, não, tá certo. Eu tô na 11, a 11, isso mesmo. Pedagogias progressistas entendem a educação como um processo sociopolítico, livre da participação social e desconectada da vida? Nunca, jamais e never, né? É o sentido crítico, então já tá errado. Paulo Freire, em seu livro Pedagogia do Oprimido, explica a pedagogia da liberdade e critica o ensino tradicional. Perfeito, né? Que é o que a gente vai chamar de pedagogia libertadora. Da liberdade no sentido de que a gente precisa romper com aquelas amarras presentes naquela estrutura tradicional. Que é a por Brunner, em seu livro The Process Education. A teoria do tecnicismo é muito ligada ao desenvolvimento da criança? Nunca, jamais e never. Brunner não é um autor da pedagogia tecnicista, isso aqui é uma viagem total. Então, ficou V, F, V, F, resposta certa da 11, letra A. Vamos lá para 12. Questão 12, tá? Questão 12 agora. Os estudos acadêmicos que abordam as concepções curriculares apontam para a ideia de que o currículo é uma forma de reprodução das relações de poder na sociedade. Em relação às concepções curriculares, as relações de poder, assinale a alternativa incorreta. O Brunner é aquele que vai falar da aprendizagem em espiral. Ele é um autor das bases psicológicas da aprendizagem, mas ele não está vinculado de forma alguma à perspectiva tecnicista de escola, tá? Ele é a aprendizagem em espiral. Vamos lá para a 12. Me diga aí, qual a resposta que vocês marcaram na 12? A concepção humanista liberal defende a educação crítica e transformadora, visando a formação de cidadãos conscientes e engajados da transformação social. A concepção liberal, essa não permite vocês errarem, tá? A concepção liberal, ela tem essa visão? Nunca, jamais... Peraí. Calma aí. Peraí, gente. Calma aí. A concepção humanista liberal defende uma educação crítica e transformadora, visando a formação de cidadãos conscientes e engajados na transformação social. Tá, deixa eu ver as outras aqui. Peraí. A concepção tecnicista objetiva uma educação voltada para o desenvolvimento de habilidades e de competências para o mercado de trabalho, que está certo. A concepção crítico-reprodutivista tem como objetivo uma educação que busca a transformação social. Aqui você já sabe que tá. No entanto, na prática, acaba por reproduzir as desigualdades sociais, pois a escola não é neutra e, por conseguinte, reflete as mesmas relações de poder
da sociedade. Tá, peraí. A concepção tradicional defende uma educação voltada para a transmissão de conteúdos considerados importantes para a formação do indivíduo? Tá. As concepções curriculares não estão vinculadas às relações de poder. Elas abordam a relação entre conteúdo e forma, portanto, tratam de aspectos didáticos do processo de ensino. Tá errado. Essa tá errada. Ó, essa questão aqui, ela tá bem confusa, né? Confusa por quê? Eu vou explicar por quê. Até eu fiquei assim, oxe, analisando ela totalmente à parte, né? Olha que interessante a importância da gente observar o enunciado, tá? Olha o enunciado. Os estudos acadêmicos, eu vou até apagar isso aqui. Aqui. Os estudos acadêmicos abordam as concepções curriculares. Que abordam as concepções curriculares aponta para a ideia de currículo, uma forma de reprodução das relações de poder. Em relação às concepções curriculares, então ele quer um aspecto muito específico, tá? E as relações de poder, assinaram a alternativa incorreta. Bora lá. A concepção humanista liberal defende uma educação crítica transformadora, visando a formação de cidadãos conscientes engajados na transformação social. Isso aqui não está falando necessariamente de concepções curriculares. Então, acredito que por isso que a gente poderia considerar necessariamente, sei lá, a gente acha essa questão confusa. Vou botar um xizinho aqui, tá? O que eu quero dizer, no fim das contas? Vamos anular essa questão aqui, porque eu acho que ela pode mais confundir do que ajudar. Ó. Essa questão aqui, a resposta certa é a letra E. Por qual motivo? Por conta do que ele está te pedindo em relação a concepções curriculares, tá? E está errado, está falando que está desvinculado, que não está desvinculado, então é um erro grotesco. Mas quando você vai olhar as outras, tem muita coisa ali problemática, né? Como, por exemplo, humanista liberal com uma educação crítica e transformadora, tá meio estranho, tá? Então, eu acredito que seja o incorreto de acordo com o enunciado. Então, ó, essa aqui, vamos anular? Então, anulada. Eu sou a banca aqui hoje, então anulada. Se você errou, se acertou, ótimo, desconsidera, tá bom? Mais confusa, tá mais para confundir do que para ajudar. Vou até anular ela aqui, tá bom? Fechou? Vamos lá para a última questão. Não é a última? Agora é a última, é a 13. Venha cá comigo, tá bom? Justo, né? Tá bom. Venha cá comigo. Sabe-se que as tendências pedagógicas desempenham um papel fundamental na sociedade contemporânea, à medida que moldam a forma como a educação é concebida, estruturada e implementada. Essas tendências representam abordagens, teorias, conceitos que norteiam uma prática educacional e refletem as necessidades e desafios da sociedade atual. Dentro desse contexto, as tendências liberais ou progressistas são possibilidades mais influentes na educação. Vamos lá. Considere V para verdadeiro e F para falsos. Qual é a... Pois é, eu entendi também assim, viu, Luína? Que a ela vai se contrapor o enunciado, né? Mas tem muita coisa ali que poderia estar certa ou que poderia estar errada, né? Enfim, a última, essa é a última, tá? Me ajude aqui. A pedagogia liberal apareceu. Gente, essa questão é um ótimo ó, resumo. Ela é um resumo perfeito, praticamente, da nossa aula inteira. Tá? Ela ajuda bastante vocês. Me ajude aí. Ó. A pedagogia liberal apareceu como justificativa para o sistema capitalista. Elas não são capitalistas? Que, ao defender a permanência da liberdade dos interesses individuais na sociedade, estabeleceu uma espécie de organização social denominada sociedade de classes. Sendo assim, a pedagogia liberal é a manifestação própria desse tipo de sociedade. Perfeito. Ela surge ali a partir do contexto da Revolução Francesa, né? Então, perfeito. A pedagogia liberal trabalha com a hipótese de que a escola tem por função preparar os indivíduos para desenvolverem papéis sociais, de acordo com as suas aptidões individuais. Perfeita também, ó. Bonitinha, bonitinha, bonitinha. As tendências pedagógicas progressistas têm uma inclinação mais crítica em relação às abordagens tradicionais de ensino. Elas buscam transformar a educação, muitas vezes desafiando as estruturas hierárquicas e também autoritárias. Bonitinho também, visão progressista. As tendências pedagógicas progressistas enfatizam a aprendizagem ativa, o ensino baseado em projetos, a colaboração e a participação dos alunos na definição do currículo, e se alinham com a ideia de que a educação deve ser um instrumento de mudança social, promovendo valores democráticos e igualdade. Bonitinho também, gracinha. Muitos educadores adotam abordagem eclética, combinando elementos de ambas as tendências para criar ambientes de aprendizado diversificados e adaptáveis. Isso reflete a compreensão de que a educação contemporânea
deve equilibrar a tradição e a inovação. Certinho, também, no sentido interpretativo, né? Então, todas as opções aí estão corretas. Então, a questão bem interpretativa, que vai trazer diferenças entre as tendências, mas também elementos aí práticos sobre cada uma delas, tá? Então, fico aqui com essas questões para vocês. Eu iria, mas eu não vou fazer isso hoje, mas vai ter uma outra aula que eu quero retomar isso aqui, ó, esse material que eu ainda não trabalhei com vocês totalmente, né? Mas também outro material que já está na pasta dessa aula, que é esse aqui, que é um quadro que vai trazer características de cada uma das tendências para vocês, para que vocês consigam também se organizar, tá? Tanto na visão do Saviani, mas também da visão do Liban, tá bom? Então, isso aqui é mais um material para vocês revisarem, para vocês organizarem a cabecinha em todas essas informações que nós trabalhamos. Mas tendências é um assunto para a vida, né? Nós vamos trabalhar mais vezes. Para quem perguntou sobre o eclética é aquilo que mistura, né? Vai misturando uma coisa com a outra. Então, seria um sentido de mistura, tá? Professor, reformule a questão 12 no outro momento. Aquela que a gente anulou? É? É essa? Eu acredito que essa questão, ela fica problemática até para explicar. Cadê? Essa aqui, né? A 12 é porque, na verdade, ela está mais relacionada ao enunciado, né? Mas tem muita coisa que está certa, mas tem muita coisa que também está errada aqui, eu acredito. Então, eu acredito que é mais uma questão de interpretação. Então, enquanto conteúdo, fica difícil para trazer distinções para vocês, por isso que eu anulei, tá bom? Mas é isso, gente. Teremos uma aula na semana que vem, mas agora é hora de quê? De você atualizar as aulas que você talvez não tenha visto, tá? Então, uma questão dessa entra com recurso? Com certeza, eu entraria. Mas uma hora agora é vocês atualizarem as aulas que vocês não viram, aprenderem cada vez mais. Depois me digam quantas vocês acertaram, quantas vocês erraram, se foi bem, se não foi, onde a gente pode aprofundar. Mas na outra eu quero trazer mais características de cada uma, mais exercícios sobre cada uma também, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido bastante e tentei cumprir aí o horário com vocês, tá bom? Semana que vem teremos aula de novo e no domingo à noite eu falo para vocês qual vai ser a nossa organização de temáticas, tá bom? Tio Nando ama, qualquer coisa eu estou por aqui, vou salvar isso aqui para que vocês tenham lá o meu mapinha, espero que tenham resumido muita coisa e organizado a cabecinha. Lembrando que errou, ótimo, oportunidade para intervir no erro, tá bom? Esse é o nosso objetivo aqui nessas aulas, tá bom? Vejam todas as aulas, vou ficar no pezinho de vocês, estudem mesmo, contem comigo, nada de tristeza, tá? Só alegria, só alegria, só alegria. E a gente vai aprender bastante. A gente já está na sexta aula, de tantas ainda que a gente tem pela frente para a gente conseguir aprender cada vez mais, tá bom? Tio Nando ama, fiquem com Deus. Vou parar aqui a gravação, assim que ela estiver disponível, eu disponibilizo lá para vocês no nosso grupo.